Está no ar, Poder e Prosa. Apresentação, Miro Ribeiro e Gilvano Ávila. Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo do horário que você vai ver esse nosso episódio de hoje do nosso podcast Poder e Prosa. Gilvano, tudo bem, meu amigo? Boa noite, Miro. Como é que tá? Tudo certo? Tudo pela ordem, como sempre, Tudo né? pela ordem. Semana de muitas atribuições, bastante corrida, Bastante né, Gil? corrida. Muito bem. Curta também, né? E curta também, né? E nós já queremos agradecer, né, Gil, o sucesso do nosso Poder e Prosa. Tivemos o último entrevistado, o Padre Valdivino, tivemos recentemente o Acácio Ambrosini, já tivemos aqui o Ari Lafim. E você que ainda não se inscreveu no nosso canal, não se esqueça, se inscreva aqui embaixo no nosso canal, acione aquele sininho para você receber as notificações. E o que é melhor, compartilhe, né, Gil? Nos ajude a propagar o Poder e Prosa, que é um espaço no qual a gente debate Sorriso e região, né? Exatamente, Miro. Se você não curtiu ainda, faça isso. Curta nós aí. É isso, então contamos com seu apoio. Logicamente, você pode mandar também o link via WhatsApp em todos os grupos e você vai estar nos ajudando a fortalecer ainda mais esse nosso projeto aqui de comunicação. Gente, hoje então nós temos aí um convidado para lá de especial. Eu tenho certeza que o Gilvano hoje vai se sentir muito em casa porque vai falar de um assunto que ele gosta muito, né, Gilvano? Ah, com certeza, né, Miro? É um assunto que você realmente tem na veia aí, pelo que eu percebo, né? Verdade. Gosto muito e me sinto em casa. Então você vai começar a anunciar o nosso convidado de hoje, Vamos lá, então. por favor. Nosso convidado de hoje é natural de Jaguari, Rio Grande do Sul, tem 54 anos, é casado com Heloísa Machado, pai de Gabriel e Rafael. Será que ele torce por Juventude? Acho que não. Hã? Acho que não. Tenho quase certeza que não. Mas ele vai Ou é para confirmar para aquele nós. time do Blairo Maggi lá que ele torce? Hã? Do Iraí? Ah, do Iraí. É, acho que também não. Avô do Leonardo, que nasceu aí, tá com uns 60 dias aí, por aí, né? Pois é, ele iniciou a carreira militar, ô Gil, em 1989, no Exército Brasileiro, lá em Santa Maria, Rio Grande do Sul, cidade bastante conhecida nacionalmente, e inclusive marcada também por uma tragédia, né, que também ajudou, de certa forma, difundir, ou seja, tornar essa cidade ainda mais conhecida em nível de Brasil, ainda que por conta de uma tragédia. Mas nós vamos falar um pouquinho também sobre isso, porque ele estava dizendo antes de entrar no ar que ele costumava passar em frente ali à boate, Sim. onde aconteceu aquela situação toda que comoveu o Brasil, né, de norte a Cara, sul. Ele ingressou na Polícia Militar, hoje, em 1993, lá em Várzea Grande. E o que mais? em janeiro de 2013 a janeiro de 2015, ele esteve no Comando Geral da PM do Mato Grosso. Comandou a polícia? Comandou a Polícia polícia. Militar de Mato Grosso. Exatamente. Ele assumiu postos aí nessa sua carreira de aluno a oficial, chamado cadete, né? O cadete a oficial, chegando ao posto de coronel em 2010. Então, anuncia pra gente aí, Gil. Hoje, nosso entrevistado, com muita alegria e honra, nosso querido Nerci Adriano Denardi, Coronel Denardi. E ele falou, Miro, Ah, já para quebrar o clima aí, né? certo. Porque ele está como secretário de segurança hoje, mas coronel, segundo ele é até pelado. Ah, é? É, Como? porque o título de secretário, né? Amanhã ou depois, o além Passa. pode, né? E o título de coronel ele não perde nunca. Esse é pra sempre. Esse leva Esse é até no pra caixão, ele falou. Coronel Denardi, que alegria tê-lo conosco aqui no nosso Poder e Prosa. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, boa noite. Alegria é toda minha. Estou bastante à vontade aqui com dois grandes amigos que eu conheci em Sorriso. Miro Ribeiro, um grande apresentador, Muito obrigado. é uma pessoa que é reconhecida por onde passa. E meu amigo Gilvano, onde aprendi a conhecê-lo melhor agora, junto na Secretaria Municipal de Segurança, mas é uma pessoa que sempre esteve envolvido via Conseg, sempre esteve envolvido nas causas públicas, sempre defendendo os órgãos de segurança aqui em Sorriso. Então, estou bastante feliz e agradeço o convite para estar com vocês aqui hoje. Tá legal. Vamos conhecer um pouco do Denardi, né? Antes eu quero daqui a pouco saber o porquê dessa vocação para a segurança pública, né?
Começou lá atrás, no Exército Brasileiro, inclusive, como militar, mas a gente vai poder aprofundar um pouquinho mais sobre a história do Denardi. Mas a trajetória começou lá no Rio Grande do Sul, é isso, Denardi? E sou natural de Jaguari, como foi falado, Aham. uma cidadezinha, né, aí de uns 10 mil habitantes, né? Nasci e criado lá e fui para Santa Maria estudar. E lá que chegou aos 18 anos, com 16 anos terminei o segundo grau e fui para Santa Maria fazer cursinho, né, para fazer uma faculdade. E acabei passando na Federal de Santa Maria em Ciências Contábeis. E aí chegou aos 18 anos e eu tive que me alistar. Aí entrei no Exército Brasileiro, ficando de 89 a 93, lá em Santa Maria. Na 13ª Ciadã, era na Serra ali, Itaara, perto de Santa Maria. Então ali eu cuidava de 23 paióis com munição. Então desde a época comecei minha carreira militar lá, em Santa Maria. Por conta dessa presença, vamos dizer assim, dessa vizinhança com Uruguai e Argentina, parece que o Exército Brasileiro, as Forças Armadas Brasileiras têm uma presença maior lá no Rio Grande do Sul em relação a outros estados aí da Sim, federação, Santa né? Maria na época acho que continua, né? Porque eram 23 quartéis do Exército devido a essa fronteira. Uhum. Então, realmente é um local que era estudante militar. E para esse centro que eu fui e me tornei um militar na época. Caramba, bacana, né? E, e saiu de lá, Denardi? Veio pra Varja Grande aí fazer o curso, como é que é? Então, chegou um rádio circular no quartel Uhum. que o Estado de Mato Grosso, através da Academia de Polícia, estava criando essa turma de oficiais que tinham 2 anos e meio de exército, né? Era um concurso público e eu, na época, me inscrevi, fiz a inscrição e vim para Várzea Grande. E passei em 12º na época, eram 30 vagas. Olha aí. Passei em 12º em 1993, isso era o mês de julho. Saí lá com 0 grau em Santa Maria, na época, na Serra. Aham. Chegando aqui, 45 graus em Cuiabá. Baixada Cuiabana. Aí me colocaram para correr lá na Universidade Federal de Santa Maria de Mato Grosso, 11 horas da manhã. Caramba. Aí é do gaúcho É, sapurado, hein? é o gaúcho com vermelho. Mas lá no Rio Grande, você teve alguma passagem por Porto Alegre, pela capital? Porque, salvo engano, seus pais residem lá, é isso? Não, meus pais continuam em Jaguari. Em Jaguari. Isso. Ah, Nunca saíram de lá. nunca saíram. Na capital, Não, do Rio não. Grande do Sul, Só você para olhar jogo do Grêmio mesmo. só para Aí, tu queria saber se era do Juventude ou do Inter e é do Grêmio mesmo. já se antecipou Já, aqui, né? já não precisou nem você pedir aí. Quero saber a hora que voar o pena do Galo aí, eu quero ver o que vai acontecer. Pois é, quero ver esse encontro, como que vai ser, né? Costuma realmente dar bons jogos, né? Atlético Isso. É. e Grêmio. São dois times que têm uma característica meio semelhante. É um time copeiro, rapaz. O Grêmio um pouquinho mais. O Atlético de 2013 para cá que começou a incomodar um pouco mais, né? O Galo Mineiro. Vamos fazer o seguinte, para a gente já começar a ilustrar o nosso bate-papo aqui, Gil. Sim. A gente tem uma sequencinha de fotos. A gente vai mostrar uma. Vamos mostrar uma agora, né? A gente citou agora há pouco aqui o currículo, né, do Denardi. Eu queria que ele comentasse sobre essa foto aí, Denardi. Aí a foto que marca o casamento. Essa é a minha amada, né? Elô Denardi. Ah, São 31 anos juntos. Isso aí foi o casamento em Mirassol do Oeste. Passei por lá também. Mirassol do Oeste. Foi lá que você conheceu então Não, a Heloísa, a gente, desde Jaguari, no Rio Grande do Sul, a gente namorava lá quando eu vim pro Mato Grosso. E aí a gente ficou noivo, né? E aí o casamento lá em Mirassol do Oeste. Muito bem, a gente viu uma outra foto ali. Essa foto foi de que dia, Denardi? Isso foi em janeiro de 2013. Aham. Realmente é um momento marcante de um oficial da Polícia Militar, né? Onde todos, o oficial da Polícia Militar que não sonha em ser comandante-geral é porque ele está fora né? Uhum. Ele está fazendo da profissão um trampolim. Você tem que sonhar em ser o comandante-geral da instituição que você pertence. Onde você fez uma academia de polícia, uma carreira inteira, para quê? Para um dia ser comandante-geral. Infelizmente, nem todos são. E eu, felizmente, tive a oportunidade de ser o comandante-geral da PM lá em 2013.
ficando 2 anos e 2 dias no comando. Muito bom. E fez muitas melhorias para a Polícia Militar nessa época, né, Denardi? Eu vejo. Então, eu sempre, Gilvano, defendo a tropa onde eu trabalho. Porque, Miro, a gente deu umas voltas já pelo estado aí, eu e o Denardi aí, Aham. nessa missão que a gente está de secretários de segurança, ele como secretário titular e eu como adjunto. E o respeito que o Denardi tem dentro do Mato Grosso é impressionante. Por onde você passa, as pessoas, além da continência, vêm falar o quanto ele melhorou a vida desses policiais. Então, realmente, eu posso testemunhar. Tem ação enquanto comandante em praticamente todo o estado, né, coronel? Sim, Miro, eu trabalhei quase só a região de Rondonópolis, que não. Nunca Aham. tive oportunidade. E como comandante geral, foi o primeiro lugar que eu fui, foi Rondonópolis. Mas na carreira nunca deu oportunidade. Agora, no resto do estado, aí onde você colocar o dedo, eu já trabalhei no município ou fiz alguma operação naquele local. Então, realmente foi em quase todo o estado, faltando a região sul. E como comandante geral, aí chegou a minha turma, né? Realmente o comandante, quando chega, ele coloca a sua turma. Não é que não queira colocar os outros oficiais, mas naqueles pontos estratégicos você coloca a pessoa que está mais próxima. Certo. Isso é normal em qualquer profissão, eu acho. E aí, na época, o que eu pedi para as pessoas que estavam comigo é para a gente fazer alguma coisa para a tropa, né? Para o soldado, né? Do soldado ao coronel, mas mais para os praças na época. Foi esse o pedido que eu pedi para os oficiais que estavam comigo. E isso foi feito. Na época, eu lembro que era o descontentamento de soldado a coronel com relação à promoção. Tinha soldado com 27. Eu fiz uma apresentação e eu percorri os comandos regionais. E eu lembro que era uma linha do tempo com um monte de legislação. Às vezes, para ajudar um amigo, mudava-se a legislação, entendeu? Aham. Questão, né? E aí eu lembro que com 20 tinha um soldado que aposentou com 27 anos como soldado. Como soldado, não conseguiu uma evolução na carreira. Então isso chamou a atenção nossa e a gente começou a fazer. E aí mudamos toda a legislação de promoção, também da ascensão dos praças, até a questão salarial que até hoje. O último aumento que a Polícia Militar teve foi lá em 2014, uma lei que a gente fez do governo na época. E aí agora é RGA só, né? Mas aumento não teve. Então, a gente tem orgulho de dizer que na época que eu fui comandante-geral, eu deixei esse legado. O legado de preocupar com a tropa, e onde eu passei, eu sempre preocupei com a minha tropa. Como hoje não é diferente, hoje a gente preocupa, eu e o Gilvano, com a nossa tropa, que é a Guarda Municipal, e nós, com o apoio do prefeito Ali Fernandes e do Acácio, com certeza a gente vai melhorar a carreira desses profissionais. Certo, Exatamente. certo. Mas além, obviamente, de cuidar da carreira dos militares, outras ações também no que se refere à infraestrutura, estrutura dos quartéis, dos batalhões, dos equipamentos de trabalho. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais desse período em que esteve no comando da Polícia Militar. Sim, na minha carreira inteirinha eu sempre fui sempre quis melhorar a estrutura dos quartéis, né? Começando lá quando eu estava na região de Mirassol do Oeste, Glória do Oeste, o quartel lá foi eu que na época que fizemos, né? Também o quartel de Araputanga foi através dos irmãos da Assembleia de Deus e do deputado português, que na época era vereador. A gente fez um livro ouro. Eu lembro eu dando R$ 100, acho que na época, no livro ouro, e assim foi passando o livro ouro na cidade. E os irmãos da Assembleia de Deus, no final de semana, construíram o quartel. Então, e assim foi. Quando cheguei aqui em Sorriso, a primeira ação minha foi chamar a Vigilância Sanitária, assumi o comando, no outro dia a Vigilância Sanitária veio e condenou o quartel, o rancho do quartel. Era na Avenida Brasil. Era rato. E rato grande, não era pequenininho, não. Nós comia quando saía do rancho, ia lá, o rato Era a pegava. vez do rato. Era a vez do rato. O rato, Que nem diz um compadre meu, era a mãe dos ratos. a mãe. E aí a gente conseguimos o. Aí deu uma repercussão danada aqui em Sorriso, me chamaram em Cuiabá, tudo que é site falou que o quartel foi condenado. E aí, na época, o deputado Mauro Sabe, na época, nos ajudou, né? E o prefeito, na época, também, doando o terreno. E foi feito o quartel que tem hoje. O quartel que na época era o 8º CPA.
E assim foi, Giovanni. É Fomos aquele que para. aparece ali ao fundo É esse aí. daquela foto. Não sei se na foto, na imagem do Gil aparece lá. É esse aí. Não vai Não, não vai pegar. aparecer, né? É. Só naquele ângulo Acho que aberto, na mas geral nossa, eu acho que pega. Miro. é, Isso. isso. Aqui, ó. Ah, não, não, não Ah, aparece. pega? Não, não Não, pega. né? É esse do lado da Força Tática. Só que Força Isso. Tática. da Força Tática agora, né? Ficou lindo demais, sumiu o outro, né? Mas Pois isso foi em 2006, né? Pois isso. 2006, inaugurou em 2007. Ficamos um tempo sem ter. Faltava, lembra? Acho que era R$ 150 mil para fazer o mobiliário do quartel, né? Então ficamos um tempo até conseguir tudo. Aí realmente mostra respeito e dignidade aos policiais militares aqui de Sorriso. E Mais que merecido. quando fui para Sinop, Comando Regional 3, na época acho que era o único tenente-coronel comandante regional, que era uma função de coronel, né? Isso foi lá em 2008. Eu era tenente-coronel e assumi um comando regional da polícia. E era de Nova Mutum a Alta Floresta, de Marcelândia a Juína, eram 32 municípios. Hoje tem uns 4, 5 comandos regionais aí, mas na época era só um. Um território maior do que certos Isso. estados aí É isso da mesmo. federação, né? Foi. E ali me credenciou a concorrer ao cargo de coronel e aí fui para Cuiabá. Show. Hein, Denardi? Mas nessa época aí dos ratos ali, como que. Como que era aí? Que o Marcelo já começou a dar risada lá. Sai. Os policiais estão aí de testemunha. Aníbal, os mais antigão aí, Ah. sabe? A gente tinha uma 22 e a hora que saía ficava acampanando a mesa de comida com uma 22 para matar os ratos. Era a forma de combater. Então não precisou muito para a vigilância sanitária pegar e condenar. Aí destruímos aquele rancho e passou lá onde é o Vila Bela hoje, que é o posto de saúde, eu acho. Isso. É, foi pra lá mesmo. Era ali que era o rancho daí. Então a 22 funcionava. 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 Eu só vi o bichinho Já tomando. fazia duas coisas boas, né? Ah, Aperfeiçoava a mira aham. e eliminava os Tinha que- intrusos. Tinha que treinar, né? Tinha que treinar. O policial treinar. As visitas indesejáveis. Exatamente. O chazinho tá de boa aí? Tá bom, tá quente ainda. Até a bolachinha feita É. aqui pela dona Marilene, né? Café. Café. Isso aí. É isso aí, tratamento VIP. Agradecer também o Marcelo, né? Isso aí, o Ele disse que Marcelão é tá pra aí. chamar de Marcelo. Marcelo? É, Não, Marcelão. Marcelo. É, Marcelão. Isso fica muito grande. Ah, entendi. Marcelo era dessa época aqui. Pois é. Quantos anos faz que o Marcelo anda contigo aí, Denarte? Quase o mesmo tanto que a Cailô, não? Marcelo é desde o primeiro batalhão em 1987. 87, saí de Alta Floresta e fui para o primeiro batalhão em 87. 87, 88. E aí eu conheci o Marcelo e aí trabalhamos junto todo esse tempo aí para frente. E hoje de novo, hoje está aqui de novo nos auxiliando aí. Verdade. Vamos pedir aqui para nós da produção para colocar um pouquinho mais de fotos. Tem outras fotos, inclusive quando ele estava no exercício de comandante da Polícia Militar, estava um pouquinho mais forte, Giovana. Bem. Olha lá, ali foi no dia da posse, né? No dia da Isso, a primeira entrevista depois de ter assumido o comando da PM. comando, tá lá, entrevista coletiva à imprensa da capital, né? Na época, ali já no exercício, né? Tem Na sala do comandante geral. essa foto aí, né? Aí já tava assim, né? Aí já tava alguma crise ali, né? Porque tava meio escabelado e acho que alguma coisa aconteceu. Essa aí é de hoje, essa foto, né? Essa é de foi hoje. É. Mas vale comentar Claro. que foi isso aí Hoje um evento de cães do bombeiro, né? Falar nisso, parabéns ao bombeiro, é referência no Nível salvamento nacional, com né? o uso de cães, né? E hoje foi o credenciamento a nível nacional, ou Isso. seja, tinha lá um tenente-coronel, que eu não me recordo o nome dele agora, que é um mentor de tudo isso no Brasil, e é nosso aqui, do Mato Grosso. Então, realmente para mim foi uma surpresa feliz e eu quero destacar aí, dar os parabéns para o Corpo de Bombeiros, onde atuou em várias crises que tivemos no Brasil, aí no Rio Grande do Sul, em Minas. Então, realmente, Rio de Janeiro. Os bombeiros aqui de Mato Grosso são referência nesse trabalho, né, Sim. Gil? referência de cães. Aquela situação lá de Brumadinho, né? Isso. Também foram lá. Eles tiveram uma bombeira. contribuição muito, muito importante, inclusive daqui, né? Daqui de Sim. Sorriso. Sim. Daqui. Foi a bombeira militar da e com o cachorro dela. Exatamente.
Gil, nós temos que passar o recado dos nossos anunciantes, né? Vamos lá então, Miro. Senão os homens não vão pagar. Não vão. Tá? É, Então, exatamente. a gente vai começar falando o que então aqui? Vamos falar começar da Dinhos? Aqui, ó. Exatamente, Dinhos Pizza. Isso aí. Vamos pedir para a produção colocar a gente lá naquele quadrinho da Dinhos. Isso. E pode mandar um recado aí, Gil. Vai lá. Dinhos Pizza. Porque pedir em casa é muito mais gostoso. O telefone da Dinhos Pizza, para você que queira pedir sua pizza, agora 8 horas e alguns minutos, é o 669-9975-5575. Então, para você que está precisando degustar uma pizza saborosa, né, Miro? Lanches, temos até esfirras agora, as porções. Porções, né? A Dinhos Pizza está completa, tá? Pode pedir que rapidinho está na sua mesa. Muito bem, é só falar lá com o Edson, com a Com o família, Edson. o pessoal prepara tudo com muito carinho. Já é Com uma empresa certeza. tradicional, até Com dispensa certeza. comentário, né, Gil? Ixi, De tantos clientes que tem e a satisfação dos clientes. Dinhos Pizza, viu, gente? Olha aí, ó. O telefone está aparecendo aí, né, no entorno da imagem. E exato. você então pode acionar para saborear, porque sexta-feira, final de semana, combina com pizza. Com né? certeza. E por que pedir em casa? É muito melhor. Aí, Miro. Já vamos mudar para a TN Logística rapidinho, que é a transportadora do nosso amigo Navarini, TN Logística. Ô, Navarini, um grande abraço aí, viu, meu irmão? Navarini é da TN Logística, é integrada, especializada em transporte rodoviário de carga, oferecendo soluções que alinham tecnologia, performance e segurança. Seu grande diferencial é o rastreamento carga a carga, garantindo total controle e proteção dos produtos transportados. A empresa se destaca no transporte de grãos, pulses e fertilizantes, atendendo com excelência armazéns, fazendas e empresas do agronegócio. Com frota própria e motoristas terceirizados, utiliza tecnologia de ponta para otimizar operações e oferecer máxima eficiência. Gente, para quem busca uma transportadora confiável e preparada para o setor agro, a TN Logística Integrada é a escolha certa. O telefone para contato é o 046 999 79 29 99. Falou, Navarini. Ele sempre liga a TV Tá assistindo para nós. assistir o nosso Com podcast certeza. todas as sextas-feiras, viu? Esse é o nosso espectador fiel, hein? Esse já tem a cadeira Já cativa. tem a cativa, Já já. tem a cadeira cativa. Enquanto eu vou tomando um chazinho aqui, Gil, Ah. pode continuar o bate-papo com o nosso convidado de hoje aí, Então tá o bom, nosso vamos lá. Coronel Denardi, O Denardi secretário municipal de de segurança segurança, pública. exatamente. Denardi, tu passou também pela região de fronteira ali, onde até mesmo você casou lá em Mirassol e tudo, né? Como que é aquela situação ali? Porque hoje eu acho que tá bem melhor, né? Mas na época que tu assumiu aquela região ali, eu acho que era bem complicado, não era? Questão É. de comunicação, própria deslocamento, estrada de chão. Gostaria que você contasse um pouco para nós aí. Volta aí no ano de 96, né, Sim, Giovano? Realmente não tinha Gefron, hoje tem Gefron Exato. totalmente estruturado, é É. outra, né? Na época eu comandava uma companhia em Mirassol do Oeste com 11 municípios em torno ali. caramba. E aí dividia os 700 e poucos quilômetros de fronteira seca para 900, mas tanto alagada, mas de seca, 700 e poucos. Uhum. Não lembro, 750, acho. Então dividia com o comando de Ponce Lacerda. Então era 2 tenentes, eu e meu compadre Ávila. Cada um com a metade disso aí para cuidar uma fronteira inteira sem estrutura, né? Não tínhamos nem viatura. Viatura era a viatura que a justiça nos cedia, né? E depositava para nós. Mas o trabalho foi feito, né? Muitas ações, muitas operações. Era um menino de 22 anos Toda a energia. comandando 100 e poucos homens em 11 municípios e Olha só. fazia essa segurança aí na fronteira Brasil-Bolívia. Então, história não falta, né? Aí é muita. Né? Mas é um laboratório. Quem passa no policiamento de fronteira, você está apto a trabalhar em qualquer lugar. Eu, como tenente, passei por lá. E essas regiões, elas requerem um pouco mais de atenção. A gente fala em região de fronteira, a gente não vê a mesma preocupação ou o mesmo temor em relação, por exemplo, à fronteira com a Argentina. Quando se fala em fronteira com a Bolívia, Paraguai, Venezuela, o senhor diria que é por conta realmente do tráfico, né? que Aí você persegue. pensa no tráfico de drogas, no descaminho, né? Então, realmente é difícil até de você controlar uma tropa numa situação dessa aí, né? Uma fronteira como essa, onde as testemunhas são árvore, né?
não temos testemunha, e você lá com 4, 5 policiais, e às vezes tem que utilizar de arma para se defender. Então, realmente, é situação complicada que hoje melhorou e muito. Hoje nós temos uma estrutura grande na fronteira. O governo de Mato Grosso ele investiu bastante no GEFRON e hoje facilitou, né, a questão da fronteira, principalmente Brasil-Bolívia. Show. E tem alguma história engraçada dessa fronteira aí ou não, Coronel? Tem história. Wagner Montes, lembra dele? Apresentador do SBT aqui agora? Sim. Wagner Montes veio fazer Wagner Montes era de Tangará, né? Foi deputado, foi de Tangará, foi deputado. Não, ele é do Ele foi jurado do programa Silvio Santos. Ah, tá. Ele é do Rio de Janeiro. Ele foi pro Aqui Agora, né? Isso. Ele era, isso. na época, deputado estadual É. Sim. e apresentador do Aqui Agora. Veio fazer uma matéria. Ah, E a gente, na época, fui designado para comandar uma operação na fronteira com ele. E tivemos muita sorte de fazer a apreensão de um. Como é que é o nome do carro? Um Ômega. Na época era o carrão. o carrão, né? Um Ômega zerado e tinha 4 quilos de cocaína dentro. E a gente pegou em flagrante na fronteira, ele filmando, enfim. Foi, né? Uma grande sorte. Competência é uma sorte também. sim. De um programa de ele estar lá e pegar esse no flagrante. E aí ele quis comprar perfume na Zona Franca lá de São Matias para a esposa dele, a Sônia Lima, né? Era a Sônia Lima. Sim. E aí a gente foi, eu digo, ó, nós estamos fardados, como é que vamos invadir um outro país? Não, a gente tira as armas, pai, vamos. Na época tinha um major junto e mais 2 tenentes, que eu era um, e o Wagner Montes. Naquela época ele já tinha uma perninha mecânica? Sim. Já tinha? E o cinegrafista. Fomos na Zona Franca lá e ele comprou o perfume que tinha comprado. Aí eu pedi orientação para ele qual que é o perfume que eu compro para Heloísa, minha esposa. Né? Ele orientou. Eu não conhecia nada de perfume na época. Sim. Compramos. Na hora de sair, Miro e Gilvan, tinha uns 100 mais ou menos do Exército Brasileiro esperando nós Caramba. na saída. E nós tudo fardado. Nossa. E a pergunta era só uma: la permissão de la patrulha. Que permissão? Permissão. Não tinha permissão. Final da história, levaram nós para o quartel lá, detido. E, felizmente, o juiz de São Matias tinha feito uma reunião com nós em Cáceres devido a roubo de carro. A abordagem foi do exército boliviano. Né? Do exército do boliviano. Boliviano, lá dentro da Bolívia, em São Matias. Não, exército boliviano. Certo. Lá dentro de São Matias. Aí fizeram a detenção nossa e levaram para o quartel. E aí ficamos lá algumas horas até o juiz da cidade chegar e... Sair a permissão. Aí arrumou uma permissão. Então o Wagner Montes arrumou essa confusãozinha para vocês lá. Não foi pequena não, tá? Foi grande. Olha só. Mas daí não sobrou nada para você responder, assim, por exemplo. Não, porque dentro da PM. já queriam levar nós para La Paz, né? Aham. E daí era uma invasão de território. Sim. Imagina, nós estávamos fardados, né? Em quantos? Em 3 fardados. 4 fardados. 4. Era o motorista, o major e nós 2 tenentes. Uhum. Então, quer dizer, é uma guarnição fardada invadindo um território de outro país. Mas tinha sido a primeira vez que, caso vocês tinham feito isso? Sim. Primeira vez que a gente entrou lá para comprar perfume. Sem permissão. Não é uma história que chega a ser engraçada, mas foi vamos dizer que foi um erro, pode até ser, né? Mas nós estávamos fardados. E o perfume foi entregue lá pro... Foi entregue. Prova. Tem, coronel, e tem uma outra também que o senhor contou algumas vezes já. A respeito de policiais daquela época de não ter esse celular e conhecimento, de trocar o comando e o policial que está na ponta da linha lá não conhecia ainda o comandante. Tinha muito disso? Tinha, Miro, porque os coronéis na época foi agora recente que você vê coronel no interior do estado. Antes eram poucos e ficava só em Cuiabá. Então houve essa reestruturação da Polícia Militar e acertadamente na época, né? Onde eu mesmo, no meu comando, eu implantei o Comando Regional de Moaba Mutum, Comando Regional de Peixoto de Azevedo, foi uma missão do governador, implantou lá e eu fui lá na época como comandante. Quem foi o comandante da época lá de Peixoto, da implantação? Silva Sá? Não? Quando implantou com a regional? Regional. Não lembro, mas eu lembro que eu fui lá implantar. Sim. Então, assim, na época, os coronéis eram só em Cuiabá, então daí começou. Hoje você vê, né?
Hoje estruturou mais. Então, tem história na época, um comandante-geral da polícia, né? Saiu de Cuiabá para fazer compra em São Matias, chegou na barreira da PM na fronteira. Carro à paisana. O coronel era da cor morena, né? E aí o policial falou: e o negão tá indo para onde? Olha a abordagem, né? Enfim, daí, não, tá indo fazer compra em São Matias, tá, carrão bonito, né? Negão faz o quê da vida? Não, eu sou comandante-geral da Polícia Militar de Mato Grosso. Que constrangimentos. Não, imagina o que sobrou depois. São histórias da fronteira com a Bolívia. 2 anos lá. 2 anos. 2 anos. Caramba. Coronel, que é a vida do militar? Olha, eu atuo na imprensa há muito tempo, o Gil sabe disso, mais de 30 anos, né, Gil? O Gil não sabe. Bem mais. E a gente percebe que é uma profissão que mexe muito, é um ofício que mexe muito com o psicológico da pessoa, né? Como que vocês lidam com isso? Existe um acompanhamento da parte psicológica, o cuidado com a saúde mental do policial? Porque realmente lidar com o crime não é fácil. Ainda mais nos tempos modernos, Gil. Estamos diante dessas organizações criminosas aí, né, que impõem grande desafio para a polícia, para a segurança. Nos fala um pouquinho disso, Coronel. É uma profissão que eu me sinto muito feliz em falar dela, porque tudo que eu tenho hoje é graças à Polícia Militar. Então, o meu respeito à instituição sempre foi grande, né? Polícia Militar, para mim, a Polícia Militar é perfeita. Talvez alguns integrantes que não, mas ela é perfeita. Mas tem as suas falhas também, né? Há muitos anos a gente não tem um acompanhamento psicológico, não temos uma defesa, advogado para nos defender, mesmo estando em serviço, né? Então, e a comunidade cobra muito, né? E com razão, tem que cobrar mesmo, é uma profissão nossa e tem que fazer a coisa certa. Mas a comunidade, ela não perdoa em certas situações, né, Miro? E o policial militar, ele tem que estar sempre alerta. A sua vida está ali, né? Você sai de casa, deixa a sua família e você não sai de casa para matar ninguém, não. Você sai de casa, muito pelo contrário, para proteger as pessoas, inclusive proteger o agressor. Essa é a nossa função. Lógico que muitas vezes você tem que usar da letalidade para se defender, ou a sua vida, ou a vida de outra pessoa, né? Entendi. E quando você saca uma arma, você tem que atirar na cabeça da pessoa, não é errar o tiro. Isso que eu aprendi num curso de Direitos Humanos Internacional que eu fiz em Campo Grande. Dei 360 tiros num curso de Direitos Humanos Internacional. E o instrutor, que era da Europa, falava: você tem que atirar, não pode errar, né? Então, essa é a vida do policial. Tem que estar sempre se aprimorando, sempre treinando, né? E com a legislação frouxa, é uma legislação frouxa, antiga, né? Que tem que ser revista. Muitas vezes a pessoa presa sai antes da delegacia ou da cadeia do que o próprio policial, né? Quando vai levar, mas não é questão de juiz que errou o promotor, não. É a Nossas legislação, é a Nossas legislação. leis. A legislação é cumprida, é uma legislação antiga, uma legislação que o criminoso ele tem a certeza da impunidade, muitas vezes. Às vezes o cara nunca cometeu um roubo de galinha, de pequenos furtos, pequeno roubo e comete um crime grande. Por quê? Porque a legislação está frouxa, né? Mas essa é a vida do policial, né? O policial militar é para servir e proteger. E eu fiquei 30 anos na Polícia Militar. Show de bola. O Gil, isso que ele falou é interessante que a sociedade que está nos acompanhando esteja atenta, porque é do parlamento que a sociedade tem que cobrar, Com que certeza. é onde nascem as leis, né? Exatamente. Onde inclusive, tivemos um avanço recente, né, Coronel, na questão do crime hediondo, né? Sim. A pena máxima era de 30 anos. Parece que graças a uma ação, salvo engano, de uma parlamentar aqui de Mato Grosso, que ajudou muito nessa questão, foi para 40 anos, né? Isso. A pena máxima para crime hediondo, 40 anos. E há quem defenda 50 anos, inclusive, né? Que é Quanto que é, Marcelo? Marcelo queria ajudar aí nós. para feminicídio. Isso.
Isso Foi aí. a Pro- senadora? Senadora Margarete É. Busetti. A Buzete. Isso. Exatamente. Então, É. para crime de É, feminicídio, feminicídio. pena máxima de 40 anos. Isso. Ou pena mínima, né? É pena máxima, né? Pena máxima. É. E saiu esse projeto, inclusive, pela aquela questão das meninas, as mulheres que foram mortas aqui. Olha que Foi motivado através disso aí. informação interessante, Gil, É. porque é algo, infelizmente, uma tragédia Sim. que ocorreu em Sorriso, mas que a partir dela também ocorreu uma mudança na legislação em nível de Brasil, né? Exato. É isso, né? Um outro personagem também, Miro, que está correndo atrás para mudar essa lei também, é um amigo nosso em comum, o Leonildo Severo, que perdeu o filho lá em Sinop, tragicamente, né? Também fez um baixo-assinado e, Esteve no Senado, falou Exato. até na tribuna, sim, ele e a esposa. então, e realmente, Miro, a gente tem que se precaver com o nosso voto, que a nossa arma é o nosso voto, né? Exatamente. Escolher bons deputados federais e senadores para poder mudar isso aí. Comprometidos com a segurança da certeza. população, né? Senão, com certeza. Da sociedade ordeira que trabalha. E sempre tentar colocar a maioria que esteja imbuído para mudar. Não adianta, a gente tem hoje, até o Coronel Denardi pode falar, hoje temos o Coronel Assis, que é um amigo nosso também, do Coronel Denardi, mas uma andorinha sozinha não faz verão, que nem diz a música, né? Então, às vezes, tem boa vontade, tenta, mas, infelizmente, o processo é muito maior e acaba esbarrando. Com certeza. Bom, daqui a pouco a gente continua o nosso bate-papo. Daqui a pouco eu quero saber um pouquinho dessa paixão pelo Grêmio, né? Fica aborrecido quando o Grêmio perde, viu? rapaz? Fica? Bastante, viu? Já... Ô, Gil, vamos passar um recadinho da Sorrifrio aí? Vamos lá, Vai lá, é contigo aí, porque, olha, Isso é um aí. pessoal que trabalha muito bem, por sinal, né? com certeza. A Sorrifrio, Miro, ela faz limpeza em ar-condicionado, instalação, manutenção preventiva e corretiva, reinstalação, estruturação para empresas, faz projetos também, tá? Querem fazer uma instalação de ar-condicionado central, só entrar em contato com a Sorrifrio, eles vão estar indo até a sua empresa ou a sua construção e orientando da melhor forma possível. Lá eles também têm carga de gás, elaboração de emissão do PMOC e falar com a Tamara e com o Alex no telefone 669 9226 8674. Sorrifrio. Sorrifrio, muito bem. Isso Estou aí. mandando uma mensagem aqui pro Rafael do Gerson, né? Sim. Rafael, né? Tá, Uhum. tá acompanhando a gente também aí. Estou Show. respondendo aqui para ele. Valeu, Rafael. Um abraço aí, tá? Ô, produção, hoje eu não vou revelar o nome de quem está aqui na produção, mas em ainda breve... não? Ainda não, Ainda ainda não. não. Então tá. Mas tem um... Vamos analisar depois, né? Isso. Com calma, para nós ver qual que foi, né? É o produto E vamos final pedir o feedback lá para lá para Bahia. Bahia. Pra Bahia. Traca lá aquele banner da AgroSátil. AgroSátil, isso. Ô Gil, eu queria recomendar Ah, o pessoal que está acompanhando aí, sim, AgroSátil. certo. Já está na tela aí. Veja bem, AgroSátil é o seguinte, você que tem máquina agrícola, Sim. está precisando de revisão, assistência, Essa é a hora, viu? 24 horas, tá? Daqui a pouco vai começar a colheita do milho, Exatamente. né? Esse intervalo entre o soja e o milho aí tem que trocar os rolamentos, as correias. Perfeitamente. Então, Pode chamar a pessoa certa. E quem que é? é o Gabriel. Aí, É ó. o Gabriel da AgroSátel, o cuidado que sua máquina merece. Colheitadeira, plataforma, trator, pulverizador e muito mais, viu, gente? Então é o seguinte, o telefone está aparecendo ali no vídeo, ó, é o 99986-5427, AgroSátel. Muito em breve, o pessoal vai estar cuidando também de ar-condicionado de máquinas agrícolas Olha aí, que e bacana. de veículos em geral, mas principalmente um foco voltado para a agricultura. Então anote esse nome aí, ó, AgroSátel, 99886-5427. Depois a gente manda a E continha faz lá. manutenção em todas as marcas. Isso, todas as marcas, né? New Holland, John Deere, Case. Isso, e depois a gente Isso aí. manda a conta, né, Gil? Manda lá. Manda a conta. Isso aí. Então tá bom. Vamos seguir nosso bate-papo com o Coronel Denardi? Vamos lá. Vai daí, meu irmão. Coronel, nós falamos aí a respeito de psicólogo e que não tem na polícia e nem advogado para proteger, vamos dizer assim, né, nossos policiais. E a polícia mudou muito, Coronel, da época que o senhor estava comandante para hoje?
A polícia evoluiu bastante. É. Felizmente, nos governos aí, está sendo bem reconhecida, não só de equipamento, viatura, armamento. Hoje o nosso BOP, por exemplo, armamento do BOP não perde para ninguém, tem condições de atender aí qualquer tipo de ocorrência, e não só uma ocorrência no estado. 3, 4 ocorrências de grande vulto, o BOP está em condições de atender hoje. Então, realmente evoluiu bastante. Agora, ainda temos dificuldade efetiva, né? Sim. Que realmente tem que ter um investimento na questão do efetivo. A conta é simples, Giovanni. Eu fazia essa conta lá em 2013. Se tu tem 300 policial que aposenta no ano, Uhum. você tem que ter no mínimo 300 que entra. Exatamente. Então tem que ter esse levantamento, mas infelizmente o Estado não consegue acompanhar. E aí eu falo que a gente sempre conversa lá na secretaria, Sim. não consegue acompanhar a evolução desses municípios. Principalmente desse eixo nosso aqui, né? Esse eixo norte não 63 aqui, Nova Mutum, Lucas, Sorriso, Sinop, Uhum. não consegue evoluir, acompanhar o crescimento. Sim. Hoje nós temos aqui 1.200 alunos por ano aqui em Sorriso. É. Uma escola de 1.200 tem que ser construída todo ano. E isso dá uma população de quanto? Crescimento de 20%. Né? Então teria que crescer também o efetivo, na mesma proporção da Polícia Militar, porque Sim. aumenta tudo. E, infelizmente, isso não acontece, né? Então, realmente, os policiais, aqui eu posso dizer, sou testemunha do trabalho do efetivo, então, não só da Polícia Militar, como de todos os órgãos alocados aqui em Sorriso, realmente é um trabalho excepcional. O pessoal se desdobra, mas tudo naquelas duas palavrinhas que a gente sempre fala, né, Juliano? Sim. Que é a tecnologia e a integração, que acontece aqui em Sorriso, por isso a melhora nesses números que nós temos aqui da segurança. Com certeza. E outra pergunta, Coronel, é nessa linha aí de tecnologia. O governo tem implantado grandes evolução na tecnologia. E, por um lado, ele acha que daí talvez, não sei, é um pensamento que a gente já escutou outras vezes em reuniões com o próprio secretário de Segurança, o Rovelli, que ele quer investir em tecnologia e não em contratar mais novos policiais, fazer novos concursos. Mas, igual o senhor falou, precisamos das duas situações. O que o senhor vê de vantagem hoje na tecnologia? Giovana, a gente tem aí a experiência aí do Vigia Mais, né? Sim. Se a gente não conseguir fazer a prevenção de um crime, Miro, a gente tem que dar uma resposta imediata para a população. E isso aqui em Sorriso está sendo feito e muito bem feito. Além da prevenção, a resposta, se acontecer o crime, está sendo rápida. Tirando de circulação quem mandou fazer o crime, quem executou, a arma do crime, enfim. Toda a cena do crime sendo esclarecida, não deixando dúvida para ninguém. E aí eu destaco os gestores, tanto da Polícia Militar, o Coronel Jorge Almeida, quanto da Polícia Civil, que era a doutora Jéssica, doutor Bruno, doutor Paulo, O doutor João Vanick. doutor João Vanick. Então, realmente, estão todos de parabéns. Né? O pessoal da Polícia Penal, agora FICO aqui, que veio em menos de 40 dias, já fez operação aí, mostrando toda a competência dessas forças integradas contra o crime organizado. Então, Sorriso, hoje, eu posso dizer que é a cidade mais segura do Mato Grosso. E não é eu que estou falando, é os números. Não, essa é uma sensação que todos nós, cidadãos comuns, a gente tem. Então, pode alguém querer aí, não, tá falando besteira? Não estou falando besteira, não, é só olhar os números. E o Giovanni é testemunha disso. E a gente vê o comprometimento desses gestores, né? Vê que não tem orgulho, não tem vaidade, um passando informação para o outro passando informação para um, não é como algumas situações, não, eu não vou falar com o pessoal da PM, porque eu sou policial civil, porque eu sou policial federal, não. Aqui não tem. Aqui, pensando no bem-estar da sociedade, se resolve todos os crimes. Então, esse ano realmente iniciou-se muito bem. Integração mesmo. Integração. É integração, essa é a palavra. Não tem outra. A partir do momento que tu tira o orgulho e a vaidade, tu resolve. E a população começa a confiar e começa a passar informações, já que confia nas pessoas, informações que antigamente não eram repassadas. E os crimes estão sendo resolvidos. Eu queria, só por curiosidade,
Coronel, já aproveitando essa grande experiência sua frente à Polícia Militar, para o cidadão comum que está acompanhando, eu queria entender essas divisões da Polícia Militar. Em que pode atuar, por exemplo, o soldado, onde entra a Força Tática, onde entra o BOP, onde entra a Cavalaria, em que situações? Poderia Temos, explicar para a gente? temos o serviço ordinário, são as viaturas normais, né? Aham. Atendimento do 190. Se as viaturas ordinárias não resolverem a ocorrência, nós temos a Força Tática, né? Que é o mesmo policial militar, mas com um treinamento diferente, né? Ele tem um curso de Força Tática, né? A partir de se a Força Tática não resolver, a Polícia Militar tem o BOP Já também. é outra abordagem. Já é outra abordagem. O BOP é uma tropa do comandante-geral da PM. Então o BOP fica, assim como as forças táticas, fica treinando, mas o BOP é a última linha. É aquela ação que ele tem que chegar e resolver, que não tem mais para onde correr, né? O BOP chega para resolver. É quem vai lá para o front mesmo, né? Então, essas são as divisões. A cavalaria, na parte de aglomeração de pessoas, Multidão. é multidão, ela atua em campo de futebol, atua em exposições, ela tem um papel dela. Todos têm o seu Tem o papel. pessoal da moto também? O Tem raio, o raio. o raio que eu sou fã. Eu, quando fui comandante, eu comprei moto, fiz curso, aquela que aparece eles fazendo a pirâmide com a bandeira, Sim, sim. faziam treinamento, eu ficava olhando lá. Eles faziam, era o careca aqui, que é daqui, que era o instrutor na época, Olha o aí. careca. Aham. Ele que era. Então, eu sempre fui fã, porque moto, quem pega moto é moto. Não adianta você colocar uma viatura, sair atrás de um criminoso com moto. Não vai pegar. Então, agora o raio veio para somar, e a gente vê o raio fazendo operação com a Guarda Municipal. Então, quer dizer, aqui as tropas são todas integradas e pensando no bem-estar da sociedade. Sorriso é isso que está acontecendo hoje. Muito bem. Eu já rodei através da minha outra profissão que eu tinha até há pouco tempo. Eu já rodei alguns lugares do Brasil e até mesmo fora do Brasil. Mas essa integração que a gente vê em Sorriso, Coronel, atingiu de 2017 para cá, eu acredito, né? E eu agradeço a Deus por ter essa integração. Que as pessoas tiraram as vaidades de lado, tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar e as outras forças de segurança, e todas elas se uniram e se juntam para justamente ou evitar o crime ou resolver o mais rápido possível, que nem foi o caso agora, poucos dias aí, infelizmente aconteceu. Aquele é um caso que não tem como você prever, não tem como você evitar, mas em menos de 7 horas foi solucionado. Resolveu tudo. A união de todos, né? Inclusive a gente estava lá no local, colhendo informação e passando, e em 7 horas, um pouco menos ali, já foi resolvido. E naquela época, Coronel, qual que era a dificuldade de implantar isso aí dentro da Polícia Militar, o senhor que foi comandante? Mano, vou te falar uma coisa. Eu nunca tive problema de implantar isso. Nos Uhum. meus 30 anos de polícia. Nunca tive. Sim. Às vezes você tinha dificuldade, mas eu nunca tive. De fazer com que trabalhássemos unidos, Uhum. né? Realmente é difícil chegar a um ponto que chegou Sorriso. Eu nunca tive dificuldade, mas várias vezes, cada um na sua. É. Mas não de um trabalhar contra o outro, não. Né? Mas aqui em Sorriso hoje eu acho que é graças a um grande posicionamento do governador do estado. Sim, começa por ali, o senhor acha? Começa por aí. O governador, ele assumiu as rédeas da segurança, vendo que as facções estavam tomando conta, vamos dizer assim, da Uhum. situação, e reuniu todo mundo numa sala e tolerância zero, e contra a facção, contra a invasão de terra, e evoluiu. Uhum. Toda semana aqui, toda sexta-feira, nós lançamos operação. Invasão de terra foram 52 ou 53 tentativas, todas foram Isso em nível de Estado. de Estado. Não, nenhuma prosperou, invasão de terra. Então, realmente, o governador ele assumiu as rédeas da segurança e fez com que as coisas acontecessem. As instituições entenderam, se uniram, partiram para cima. E aí juntou Ministério Público, Poder Judiciário, e é o que está acontecendo hoje. Não é só Sorriso, não, Miro. É em todo o estado. Só que Sorriso é diferenciado. Os números a redução são maiores. Né? Você reduziu 82% no homicídio, realmente
O sorriso, ele chama atenção. Ok, vamos dar um tempinho pro Coronel saborear um pão de queijo quentinho que chegou aqui, ó. Olha aí, A ó. Neide que trouxe aqui, viu? A dona Neide A Marques. dona Neide, a dona Obrigado. Marlene mandou aí, porque nós temos mais anunciantes para a gente divulgar e agradecer, né, Gil? Com certeza. Porque senão, como é que nós vamos levar ao ar o nosso Poder e Prosa aí, né? O nosso episódio aí toda sexta-feira. Então, Exato. como sextou, um pãozinho de queijo cai bem Vai também. bom demais, não Ah, vai bem. Esse chá do Denard aí vai top. Melhor tá ainda. no café ou tá no chá também? Não, tô no chá Tá também. no chá. Tô no chá também. Vou falar aqui da GV Metalúrgica. Vai lá. Mandar um grande abraço pro Carlos, pra Nilde, toda a família aí, viu, Carlos? E muito obrigado por sempre estar prestativo quando a gente aciona, precisa. O Carlos realmente é aquela mão estendida. A GV Metalúrgica, gente, Aço Norte é tradicional aqui em Sorriso, tá? Praticamente há 3 décadas aí no mercado. Tudo em estrutura metálica, grades, portões, calhas, casas para ferramentas, lixeiras e muito mais, tá? A experiência de quase 3 décadas, como eu disse, você vai falar com o Carlos, com a Nilde, o telefone é o 99940 0321. E tem que falar do zoinho também, viu? Vamos falar da Concreforte. Fala do zoinho enquanto o Coronel vai saboreando um pão de queijo. Daqui a pouco eu também vou querer um. Tá quentinho, Tá rapaz. quentinho, tá? Chegou agora. E cheiroso, hein? Vai lá. Rapaz. Tem como soltar nosso VTzinho da Concreforte ali ou não? Tem um VTzinho ali. Temos ali. Olha lá. Aí, ó. Pode A falar. Concreforte, Miro, ela faz desde esses prédios pré-moldados. Pode notar que é todo feito em pré-moldado, tá? As paredes também são placas de concreto. Esse projeto aí é um projeto que está sendo elaborado e vai ser feito lá no Morado do Bosque 3, naquela avenida principal lá, Miro. Esse projeto aí da Concreforte, tá? É um barracão comercial que a Concreforte desenvolve desde do projeto até a execução. Tudo é a Concreforte que faz. Os paves da calçada ali que está aparecendo em 3D, tudo é a Concreforte que faz. Então você que precisa de um barracão para sua fazenda comercial, procure a Concreforte. Nosso amigo Zoinho lá, no 66 3544 9899. E vamos passar o celular dele também, que ele faz questão de vender. Então vai lá, vamos passar. 669 985 6617. Se lembra ainda? Claro. Repete. Rapaz, 66985 6617. Alô, Zoinho, um grande abraço. Tava vendo, rapaz, uma boa ideia para quem está querendo ter o seu estabelecimento comercial, quer fazer um barracão. Rápido, muito mais em conta. Muito mais barato, tá mesmo? E é coisa de espetáculo mesmo. A quantia que fica bom. A tecnologia que a gente estava falando aqui agora chegou até na construção civil, tá? A obra hoje feita de concreto, que nem a Concreforte faz ali, ela mandou engenheiros fora fazer com cursos e tudo, para poder elaborar o melhor concreto que tem, tá? Nós temos o japonês lá, o Alexandre, um grande abraço a ele, que ele é um estudioso, tá? E nós temos lá também, dentro da Concreforte lá, um centro lá que faz o teste no concreto, tá? Os pilares lá, você colhe uma amostra do concreto que está concretando os pilares e deixa endurecer e tem uma prensa que faz a medição com quantos quilos que ela vai estourar o concreto. Então, tudo isso aí rigorosamente passado à risca mesmo, sabe? Então, a Concreforte é uma empresa que tem o ISO 9001. Sim, aquele selo de qualidade. Isso. Né? O ISO 9001. Então, a Concreforte está preparada para fazer tudo que você precisa. Rapaz, você que tem sua fazenda, quer proteger seus equipamentos aí, tirar do tempo, colocar numa estrutura de barracão, chame a Concreforte aí. Muito bem. Tá aí, então. ISO 9001 não é qualquer empresa em nível de Brasil que possui. Um abraço às centenas de colaboradores lá da Concreforte. Show. Coronel Denardi, vamos seguir aqui o nosso bate-papo. Tem até uma pergunta que surgiu aqui no estúdio mesmo. Vamos lá. Da pessoa que está aqui. Tá. Nosso auxiliar aí. O que dizer para o jovem que de repente tem o desejo de ingressar na Polícia Militar? Porque a gente sabe que também acaba sendo até uma vocação isso, né? Desperta o interesse, a vontade, acha interessante o trabalho e quer fazer parte dessa instituição. Que acompanha os concursos da Polícia Militar, não só da Polícia Militar, como dos outros órgãos também. Aí eu falo porque eu sou um policial militar
apaixonado pela minha profissão, mesmo aposentado, né? Mesmo na reserva. Aposentado não, ainda não. Na reserva remunerada, tá? Miro, eu sou apaixonado na Polícia Militar, Aham. tá? Que é servir e proteger. Você tem os momentos de dificuldade, mas eu acredito que tem mais alegria do que dificuldade, né? A partir do momento que você consegue tirar de circulação um bandido que cometeu um crime perigoso, você chega em casa leve, com a sensação de missão cumprida, né? Tem dificuldade? Tem. Você corre o risco de vida como em outras profissões também, tá vendo? Lógico que na polícia um pouquinho mais, né? E na PM, que é a primeira a chegar, né? É a que dá a resposta imediata, logo aconteceu o crime, a PM é o 190 que é acionado. Então, mas é uma profissão satisfatória que eu oriento ao jovem que quiser que pode ingressar nas instituições de segurança, que com certeza, se trabalhar de uma maneira correta e não desviar sua conduta, vai ser feliz. Qual o tempo de atividade para ingressar para a reserva? Não vamos falar da aposentadoria. É 30 anos de serviço, né? 30 anos de serviço. E com 62 anos de idade, aí você vai para aposentadoria. E o regime de contribuição é pelo Estado, é É, Previdência Estadual. Daí, isso, é como do é? Estado. É do Estado. Com integralidade e paridade. Certo. E o que a gente observa, Gil, que muitos policiais, né, dedicam uma vida inteira, né, para segurança, 30 anos de trabalho, e muitas das vezes exatamente pelo tanto que a profissão exige, né, quando chega no período da aposentadoria, você vê que quase não tem muito tempo de usufruir. Isso eu já vi vários, acontecer com vários na região Sim. de Peixoto de Azevedo, recentemente aqui na região de Itaúba. Acontece muito disso, né? É uma profissão que consome bastante, né? O Talvez físico, o psicológico. eu até pensei isso na época, na época que eu estava à frente da instituição, um curso preparatório para a reserva. Pensei, mas não executei na época, né? E eu acho que não tem ainda, né? Acho que não, né? Não temos, mas eu passei isso. Eu ia pedir para você contar. Eu sofri isso Como na é que pele. foi? De você, para começar, quando a gente mudou toda a legislação da Polícia Militar na época, para todos os policiais de testemunha. E eu tinha colocado uma situação que quando o comandante-geral da PM saísse do comando, o Estado tinha que alocar ele em outra secretaria ou algum lugar. Certo. E aí, na época, não, Denardo, não fazia, você está legislando em causa própria. Eu falei, tá bom, tiramos então da legislação que mandamos para o governo, e do governo para a Assembleia, tiramos isso. E aí eu sofri na pele, porque quando eu passei o comando da PM, não tinha lugar para mim. E eu tinha mais 4 anos de serviço e não tinha lugar para mim. Não é, se é o comandante-geral, você volta lá para comandar um comando regional. Eu, para mim, não tinha problema, porque eu nunca tive orgulho e vaidade. Mas o próprio comando-geral da época não queria. Eu que fui ex-comandante-geral, né? Sim. É complicado, difícil, né? Então, na época eu sofri isso. Até que, na época, o comandante-geral, depois de 4 meses, 5, eu em casa, aí o telefone não toca, ninguém mais liga. E aí me apresentou na Assembleia e eu fiquei lá até aposentar. E aí, quando aposentou, aí você também não está preparado para aposentar, aí você tem que ter uma preparação para aposentar, né? Você chega, no outro dia aposentou, no outro dia você vai, acorda 6 horas da manhã, vai Coloca botar, os pés no chão e daí? vou colocar a farda e comer, opa, não vou colocar a farda porque eu estou aposentado, né? E aí vai fazer o quê? Né? Se você não tiver se preparado. E Exato. passa muito rápido, isso é rápido. A gente acha 30 anos, não, é Chega rapidão. logo. É rapidão. Então eu sofri isso na pele. E o psicológico tem que estar bom também, né, Tá Denardo? bom. Porque você não vira alcoólatra, Uhum. entendeu? E há muitos casos que tem. Muitos casos, não, vira alcoólatra e você vê. O cara acaba morrendo pouco tempo depois que aposentou. Sim, É, eu já presenciei várias situações. várias. Sim. Então tem que ter essa preparação. Tem que ter esse cuidado. Que eu pensei na época, mas também não conseguimos fazer na época isso. E agora que eu saiba, não tem, mas tem que ser feito. Eu sofri aqui, a minha sorte foi ter que comprar uma moto na época. Aí fiquei andando de moto para tudo que é lado. Aí fiz 20 mil quilômetros de moto. Olha só. Entendeu? Só 20 mil quilômetros. E 300. 20.300. Mandou foto dela, não? Nossa. Não. Não? Então, é isso que aconteceu. Mas foi o que, mas
E aí, felizmente, entramos novamente na vida pública, né? E aí, hoje estamos na Secretaria de Segurança. Isso aí. Ainda, Nardi, e quando tu resolveu vir morar para Sorriso, tu Gilvan, já mudou daqui, mas tu retornou de volta. eu fiz 13 mudanças na minha vida, percorrendo o estado. Outro dia eu 13, contei. mas é um número esquisito, né? 13, infelizmente foi. Foi 13 mudanças que eu fiz na carreira toda. E no Sorriso a gente nunca saiu. Depois que eu cheguei em 2013 aqui, né, praticamente nunca saí daqui. Quer dizer, foram 13 mudanças, mas a base sempre ba- aqui. A base continuou aqui, Aham. né? Ok. A base continuou aqui. Quando eu fui para Sinop, eu fiquei morando aqui, minha esposa ficou morando aqui, então eu ia e voltava, entendeu? E quando eu fui ser o comandante-geral da PM, a mesma coisa, a Heloísa ficou um tempo comigo lá, e aí ela veio para cá trabalhar e a gente. Então, sempre a base foi aqui, né? E quando fui para a Assembleia também, a Heloísa ficou aqui, eu ficava lá, e ela ia, eu vinha. Então, até aposentar, a base foi aqui. Meus filhos foram criados aqui. Né? O menor, o Rafael, chegou com 1 ano aqui. Hoje ele tem 22. Então a gente nunca saiu daqui. Então o Sorriso eu adotei para mim morar aqui. E o neto é do filho mais velho. É do Gabriel. Acho que tem a foto ali. Vamos aproveitar já que Vamos. estamos falando, Vamos né, ver Gil? umas fotos aí. Isso aí. Vamos passando ali um pouquinho. Olha lá. Aí, ó. Aí, ó. Esse aí é o Gabriel, a Vitória, o Leonardo, né? A Heloísa, o Rafael, o mais novo. Show. E aí o detalhe, né? É, Batizado, O do netinho. fera. Ah, isso. É qual o o nome dele? batizado. O nome dele? Leonardo. Leonardo. Olha o Leonardo. É. Olha lá a vovó. Opa! Hã? Opa! O que deu aí? E o que deu? Mas parece que é o Gadu em pessoa ali. Olha lá, ó. Hã? O Gadu? É. E olha, que coincidência, primeiro. Ah, ah. É o malhete. Viu? Olha o malhete. Olha o malhete aí, ó. Tu foi iniciado aonde, Danarte? Iniciei na maçonaria em 2001, lá em Barra do Garça. Na verdade, não é Barra do Garça, é Ara Garça, né? Aragarça. É uma loja do rito brasileiro na época. Sim. Então, era major. Mas quando tu foi venerável, foi aqui em Sorriso. Aí eu vim para Sorriso na época Aham. e regularizei, né? Esse é o termo técnico. Sim. Na loja Caça de Sorriso. E aí, os irmãos na época, lá em 2008, 2007, que foi fundada a loja Guardiões da Amazônia da Cássia, Uhum. Guardiões da Amazônia E da pátria. e da Pátria, e eu fui o primeiro venerável na época. Criamos a loja. Olha aí. É, foi. Sempre fazendo história. Sempre fazendo história. Criamos uma loja aí. Que legal. Aí a maçonaria foi muito bom para mim. A maçonaria é perfeita, né? Sim. Mas lá em 2013, quando da minha transferência para Cuiabá, eu acabei me afastando e estou até hoje. Tá certo. Mas fundamos a loja aqui. Que legal. Olha aí, duas instituições que se assemelham no princípio, naquilo que você falou, Coronel. Polícia Militar, correta, existe para servir e proteger, mas é feita por homens, né? Também. E sempre um ou outro vai ter ali um desvio de conduta. Maçonaria também é outra ordem reta, correta, perfeita, né, Gil? Justo e perfeito. É. O que estragam são, às vezes, alguns membros, né? Que não conseguem lapidar a pedra e, infelizmente, acaba colocando os pés pelas mãos. Mas Né? a própria instituição cuida, Com certeza. trata de Com certeza. de expurgar, né? Vamos Isso. dizer assim, né? É, exatamente. Mas que bacana. Mais Não, uma para a história, né? Uma particularidade do coronel, Claro. talvez as pessoas não sabiam, né? Mas é interessante. O senhor foi venerável mestre, isso? E Da- fundador da loja. Da loja. É. Muito bem. Venerável mestre, para quem está acompanhando, é a função do presidente de uma instituição, Isso. né? Isso aí. Tem essa denominação lá na Uhum. loja. Vamos lá. Tem mais alguma coisa? Vai falar do time agora ou depois? Do Grêmio? Pode ser do Vai- Grêmio agora. Ah. Vamos lá? Coronel, antes de falar do time propriamente dito, o que o policial, no seu caso, nas horas vagas, o que costuma fazer? Gosta de jogar um futebolzinho? Fala um pouquinho aí dos momentos de lazer, de que forma você aproveita, né? As folgas, se é que elas existem aí, né? Agora estão escassas, né, Gilberto? É. Eu fui muito jogar futebol. Um rato
de campo de futebol. Não podia ver uma bola que eu. Tanto que eu fiz teste na época do Grêmio, né? Fiz teste e passei. Na época o treinador era o Mazzaropi, lembra? Passei no teste lá Perfeitamente. Grande então. Mazzaropi. Tinha 16, 15, 16 anos, passei no teste do Grêmio, mas não fui porque era muito novo, morando no interior do Rio Grande do Sul, mas então não acabei não indo. Mas era um lateral da direita, daqueles ofensivos. Eu ia perguntar, né? Qual que é E a função depois, de ofício ali, né? A Aham. posição de ofício. e depois fomos para atacante, né? Tanto que aí jogava também o futsal do Rio Grande do Sul, né? Jogamos. E quando chegamos no Mato Grosso aqui, participava de todas as Olimpíadas, sendo várias vezes artilheiro da Olimpíada. Acho que foi 9 vezes artilheiro da Olimpíada da PM, até machucar de vez. O joelho aí não permitiu mais jogar bola, mas eu sempre gostei. E academia, o Miro. Ah, Academia, muitos anos, nas horas de vagas, ia para academia malhar e como o meu joelho não permitia jogar bola, corria na esteira, forma reta de, né? Sem aquele jogo de. Então, é isso. o problema do joelho surgiu Surgiu, olha, uns 15 anos atrás. 15 anos. E aí é difícil persistir no futebol, né? Mas não dá. Todos os médicos que eu fui tem que fazer prótese, né? É. Então, e pela idade, na época não faziam. Faziam, mas. Mas enfim, tá tudo certo. E pescaria, Leonardo, gosta um pouco ou não? Rapaz, é outro, né? Nos momentos de folga, né? E quando deixar pode. bem claro, e quando é autorizado, Quando é de autorizar. forma legal, a gente vai brincar na beira do rio. Tá certo. E é bom, né? É bom demais. Arrumei a traia ali, aquela uma que você tava falando ali, Miro, que tava até enferrujando aí o barco. Aí, esses tempo atrás aí, fomos eu e o Denardo aí, e o Marcelo, né? É. O, o Guto. Fomos acampar aí, o Juninho, Juninho, o Edivaldo. Fomos acampar no Rio Verde aí. Rapaz, o Denardo reclamou. O tempo todo ele tava reclamando do barco, Miro, porque o motor era muito ruim, não sei o quê. Falei, mas homem, tem que entender que o barco tava parado 5 anos aí, homem. Mas enfim, passamos um final de semana mais ou menos, né, Marcelo? Não pegamos nada, mas mas risada nós somos felizes. risada foi demais. Isso que é importante. Foi bom. Tinha que desligar, hein, Miro? O motor dele é tão ruim que eu digo, não, tá bom demais. Eu digo, eu vou desligar ele aqui para puxar de novo, que pegava toda vez na primeira. Terceira vez que o motor tinha ido pro Rio, pô. Terceira vez. 5 anos. Tava travado aí. Travado aí, quer dizer, o Leonardo começou a reclamar daí, que ruim demais. Ô, Gil, até sair um pouquinho aqui da nossa O que mesa. aconteceu? Não, eu tava tentando ajustar a foto ali Ah, da tá. moto. Sim. Mas aí eu já acidentalmente eu já coloquei no Já ar. colocou? Beleza, então. Não, mas vamos Ao vivo mostrar é de novo desse se é jeito. possível, né? Só a outra fotinha ali. Só coloca isso, Aí, ó. ajusta aí, isso. Lá. Pronto. Ok. Essa é outra paixão aí, Essa tá? é a Do outra. hobby. Paixão com a Dona Elô ali, dando umas voltas pelas das cidades vizinhas aí, né? Vai tomar um café em Ipiranga, um café em Sinop, em Sim, Lucas. É isso aí que a gente faz também no final de semana. o Nando gosta muito disso, né? Nando, Gosta. já tivemos aqui. Até tá fazendo revisão da moto hoje cedo, ele me ligou de lá, me Ah. provocando, viu, Miro? Que o careca, eu vou te falar pra você, o homenzinho enjoado, né? E já mandou foto de umas motos lá, e daí ele vem com a gracinha, né? Que ele sempre tem a gracinha, né? Aí ele falou assim pra mim, olha, eu achei uma do teu tamanho aqui que serve pra você. Vem com um triciclozinho de criança. Mas olha, se ele tivesse perto de mim, eu ia dar um tapa naquela careca dele, que ele ia vir. Ele vive te falando, né? Hã? Cara, não sei o que ele tem. Outro dia, sendo entrevistado aqui, ele pediu pra. Na maior inocência do mundo, Denardo. Falei assim, viu? A mulher pediu, né? Como é que faz pra participar do aeromodelismo e tal? Aí eu pedi pra ele, falei, viu? Você pode passar o celular pra mulher? Não, o celular não, o número sim. Mas deu uma vontade de juntar esse martelo aqui na cara dele. Na careca. Na careca dele. E olha. Ai, Um ai. abraço, Nando. Nós vamos trazer em breve aqui, Denardi, o pessoal dos Insanos. É um movimento, é um grupo muito interessante. Eles têm histórias curiosas para contar. A organização deles é algo que realmente chama muita atenção. Conheço, já andei com eles. E eles vão estar aí.
de vez em quando eles são chamados para agirem como batedores. O Marcelo já grilou lá, ó. Marcelo é dos É porque Nacionais. nós éramos do Nacional. Aí, ó. Tá. O Denar também, Também era. o Alberto. Isso, né? o Alberto da Defesa Civil. Mas daí, vocês saíram e montaram um clube vocês? Montamos agora os veteranos. Veteranos. É. E quantos membros já tem? Tem o presidente e o vice-presidente. Tem. Alberto. Presidente é Alberto, eu sou o vice-presidente, é veteranos, no motoclube. Entendeu? Veteranos. É. Então, ó, eu tô sabendo de outros que estão fazendo investimento. Vai aumentando um pouquinho. Daqui a pouco tem mais Vai. um, né? Vai. Estão lutando aí, querendo que uns comprem umas motos aí, mas tá difícil. O Giovano já está quase. É o terceiro componente do grupo. Eu tô à procura de uma motinha daquela da Suzuki, Hum, que os Correios usavam. Acho que é a Twist. Twist, né? Esse dia eu vi num leilão umas pra vender. Se conseguir uma daquelas, eu vou iniciar aí com vocês aí. Bom, Bom, pessoal, não, é brincadeira à parte, mas realmente é fascinante essa questão da moto, a organização. Às vezes as pessoas acham que um grupo, né, de moto é uma coisa sem regra, que sai por aí de qualquer maneira. Não Não. é assim, tem todo um regramento a ser seguido, né? Um regimento interno ali deles, muito legal. sim. E a paixão pelo Grêmio, Denardi? Então, o Grêmio sempre foi uma paixão, desde que eu me lembro, né? O Grêmio. Meu pai é gremista, né? E partiu dele isso aí. Né? E eu passei para meus dois filhos, e até pros meus filhos eu fui teve um pouquinho de excesso, né? O Gabriel até nem tanto, mas o mais novo, meu, o Rafael, meu Deus, ele ajoelhava e se o Grêmio perdesse era choro. Choro. Chegou um dia que eu digo, não, peraí, vamos diminuir isso, né? Tá demais. Estragava Mas- o final de semana dele se perdesse, então. Meu Deus do céu. Mas a família inteira é gremista. Pelo ex eu falei, quando começamos a namorar, eu perguntei pra ela qual que é o time que você torce. Se ela falasse Inter, já acabava ali o negócio. Tá vendo o risco Mas- que ela correu? Felizmente ela falou Grêmio, então tá tudo certo. Por sorte era gremista. Por sorte era gremista. Mas estamos com um detalhe aí agora, que eu tô acompanhando de perto e quero ver qual que vai ser o desfecho, né? Porque o Leonardo, o pai é gremista, o vô é gremista, a família toda do lado do pai é gremista. E do lado do vô materno, aí o vô é santista, Santista. Família inteira agora é Santista. É. e aí tá esse dilema, você entendeu? O Denardi não é bobo nem nada, já correu lá, já comprou uma bolinha do Grêmio, a roupinha tudo do Grêmio já, e Certo. puf. Aí o sogro do Sidney. dormiu na paia, chegou depois com os presentes do O presente chegou tarde. Santos daí. Aí já, né? A roupinha do Grêmio já tava lá. Ó, já tava feito já. E aí, não gerou um conflito? Pois é, vai ter um problema aí. Vai ter um problema. É. Mas eu, assim, ainda confio no pai do Leonardo, né? O pai do Leonardo é o Gabriel é gremista, então eu acho que eu tô com uma vantagem aí. Tá com agora. uma vantagem, eu também acho isso Acho aí. que a gente tá com essa vantagem aí. Mas tem que ficar esperto, eu não tô abrindo guarda nenhuma. Tô observando, se comprar uma bolinha, eu compro uma bola maior. A rivalidade tá aí já, né? Mas é bacana, é uma rivalidade saudável. Parece Sadia. interessante e vai longe essa. Sim, Vai. sim. Até o menino não poder, né, decidir. E vai que, por um acaso do destino, parte para outro time aí. Meu Deus. Já imaginou um trem desse? Já imaginou a tragédia? Rapaz, o vô vai deserdar o menino. Ô, Coronel, e assim, presencialmente lá na arena do Grêmio, antes era o Estádio Olímpico, né? Ou continua sendo, né? Virou arena, né? Era no outro local, né? Era outro local. É. Presencialmente, quantos jogos já? Não, se foi um recorda? monte. Já foi. Fez Foi. questão de ir várias vezes Fui vários. assistir lá nas arquibancadas. Fui. Vários. Libertadores, Copa Brasil, Campeonato Gaúcho, fui com a Heloísa, fui com os filhos, fui. Teve uma vez, uma época, que eu fui lá, saí de Santa Maria num Fusca pra olhar o jogo, no Beira-Rio. É vontade, né? Era Grenal? Era Grenal, Grenal. no Beira-Rio. Chegamos lá, não tinha ingresso. Aí era meio, como a gente fala na gíria militar, meio mocorongo assim, né? Aí eu fui, esse cara falou, não, vai lá no Olímpico que lá tem ingresso pra torcida do Grêmio. Fui lá, comprei, mas era assim. Fusca vermelho. O Fusca Eu era não vermelho? lembro a cor do Fusca, era de um Aí tu amigo quer meu. quebrar também, né? Eu não lembro, isso era muitos anos atrás. E aí chegamos
compramos o ingresso lá na Arena do Grêmio. Na Aham. Arena não, era no Olímpico. Fomos felizes da vida, portão tal. Quando chegamos lá, cara, pra entrar no Beira-Rio, Ah, na hora que entramos assim, só torcida do Inter, Caramba, põe vocês numa fria. numa fria. E quando entramos, todo mundo olhou assim. Eu tava com a camisa, não tava com a camisa do Grêmio no ombro, assim. Os outros estavam vestidos. E agora, como é que a gente faz? Aí eu vi o policiamento, fui lá, na época eu era tenente do Exército, identifiquei, olha, fomos enganados, né? E aí ele fez a gente percorrer, abrindo os portãozinhos do Beira-Rio, assim, levou nós lá na torcida do Grêmio. Aí você calcula a vaia que a gente tomou fazendo esse percurso. Foi escoltado, mas vaiado. Escoltado e vai. protegidinho ali, dentro das grades, é isso? E isso, porque tem as grades que dividem as torcidas, e Sim. isso aí o cara ia abrindo e nós indo escoltado. Já pensou? Os Você tá- colorados vaiando. Xingando também. Ainda bem que só vaiar, né? Bem que só vaiar. O Marcelão. Certo. Lembrando de outras situações. Muito bem. Ô, Gil, Sim. antes da gente continuar o bate-papo, pode falar um pouquinho pra gente da Irrigar? Vamos lá. A Irrigar, Irrigar é nosso patrão aí. outra grande empresa, Grande né? empresa. Isso aí. A Irrigar é especialista em irrigação, Miro, para as lavouras, né? Desde você que quer fazer a terceira lavoura, né? Durante o ano, procura irrigar aí. Ali nós temos os especialistas, engenheiros também, tá? Que fazem toda a parte de ambiental para poder liberar esses Aquele postos. projeto, né? Que é Todos os exigido, né? projetos, exatamente. E também eles têm também até irrigação para pasto, viu, Miro? Ah, é? Eles fizeram um projeto muito bacana lá perto de Santa Helena, ali, me ajuda aí. Santa Helena, Terra Nova do Norte. Não, antes, à direita. Marcelândia. 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 Lá em Marcelândia tem uma fazenda lá que eles fizeram irrigação a pasto. E até vi um depoimento da família lá, que é dono da fazenda, que a quantidade de produtividade deles que dobrou, né? Porque o pasto sempre verdinho, imagina o boi vai se lambendo. Então a Irrigar, Miro, ela é especialista em irrigação. E ela também tem a Ferrara, que é a Poços Artesianos. Então, desde o projeto, desde o poço artesiano até bater o disjuntor ali, é tudo com a Irrigar. Os pivôs. Pivô, fotovoltaica também, se precisar de Uhum. energia solar, tudo isso aí é com a Irrigar. Os homens estão fera mesmo. Olha que interessante, Coronel Denardi, uma região em que nós temos duas safras naturalmente, por conta do clima natural, da chuva, Mais e ainda a possibilidade de uma terceira safra e agora com toda a garantia aí, porque tem uma empresa que garante todo esse suporte, que é a Irrigar, né? Com certeza. Com certeza. Não tem como perder grão, né? Chove na hora certa, colhe na hora certa. Então, é safra garantida. Lucro na certa. Fale lá com a galera da Irrigar. Exatamente. Muito bem, Coronel, vamos falar um pouquinho mais sobre os trabalhos da atualidade, né? Da Secretaria de Segurança Pública. O Coronel já deu uma pincelada, você já falou um pouquinho, mas existe sim, a sociedade sente essa presença maior, as operações que acontecem, e volta e meia alguém pergunta o que o helicóptero faz aqui em cima do meu bairro. Olha, tem sido um recurso muito importante que vocês têm utilizado, né, nessa somatória de forças aí para o combate à criminalidade, né? Primeiro a gente tem que fazer alguns agradecimentos desde a época da gestão anterior, do Ari Lafim e do falecido Gerson Pissego, né? Eu tenho que fazer esse agradecimento porque eles me resgataram e voltaram para mim fazer parte da Prefeitura Municipal, tanto na Secretaria de Cidade como na Secretaria de Meio Ambiente. Então eu agradeço o Ari e o Gerson por me dar essa oportunidade. Sim. E agradeço a Lei Fernandes e o Acácio para me retornar na minha área, né? Na minha casa. Casa que eu fiquei 30 anos na Polícia Militar e é onde eu me sinto mais à vontade e é onde eu acho que eu posso render mais e trazer um serviço de qualidade para a população. Auxiliar as forças de segurança. Essa que é a nossa missão, a minha e do Gilvano lá. Nossa missão é auxiliar com pessoal e material. Nós gostaríamos de colocar um fuzil
atravessado e partir para cima também, né? Mas estamos mais na retaguarda, que não deixa de ser importante também. Porque A não missão. tem conversinha, né? Não tem conversinha de ladrão para coronel hoje. De Entendeu? ladrão para coronel hoje. E o martelo canta. Não deixa de ser importante essa missão também Sim, de sim. estar na retaguarda, auxiliando, né? Para que as coisas aconteçam. E Sorriso as coisas estão acontecendo. Como a gente falou aqui, pincelou aqui, a tecnologia e integração é uma operação lançada a todo momento, né? Sendo que a operação Tolerância Zero nunca para. Os resultados estão aí para todo mundo ver. Os números, os resultados. E esse é o nosso trabalho, cada vez melhorar, não deixar baixar a bola, cada vez ajudar mais, incentivar mais as forças de segurança para que continue esse trabalho. Ô Gil, só para ratificar, então, vocês apresentaram recentemente, eu estou falando vocês, porque o Gil, além de apresentador aqui, ele é o adjunto, né? Sim. Mas eu gostaria que, só para ratificar esses números que vocês apresentaram, referente aos 100 primeiros dias da gestão à Lei Fernandes. A redução aí no índice de criminalidade aí é muito acentuada, né, Gil? Com certeza, Miro. 82% a 83%, Ah, tá? É aquelas mortes que teve o ano passado, o ano retrasados. Hoje nós temos uma redução muito grande. Então tá batendo aí 80%, 82%, 83% a redução, né? Você pode ver que não tem mais aquele barulho todo. aquele barulho todo, né? Tem colegas nossos da imprensa aí que já estão até abrindo o bico já, porque antes era praticamente todo dia, né? E hoje eles têm que achar coisa boa para noticiar agora, porque coisa ruim não vai achar tão fácil, não. E coisa boa não falta, né? Coisa boa não Coisa falta, boa para exatamente. ser E o noticiada. Denard trouxe aí, se puder dar um tempinho para ele aí, ele vai passar alguns dados aí para nós aí. Pode ficar à vontade, Denard. Temos aqui, Mira, de janeiro é um comparativo que a gente tem que fazer, não tem outro, né? Claro, claro. Do período do ano passado com o período desse ano, onde acontecem as mesmas festas, os mesmos eventos, então A população aumentou. Entendeu? então temos aqui, a redução do homicídio foi 82%, né? De 27 homicídios que tivemos no ano passado, no mesmo período, tivemos 5 esse ano. 5 num período de 100 dias, aproximadamente, é isso? Exato. Estamos aqui falando dos 3 primeiros, quase 100 dias. Então, assim, e esses 5 não deixou margem para... Tá todo mundo preso, tá desvendado, em tempo recorde. Né? Quem mandou, quem matou, arma do crime, Por quê? carro envolvido, por quê, enfim. Inquérito concluído, encaminhado à justiça, com as pessoas presas. De roubo, que é o que, no meu ponto de vista, pela experiência que eu tive na minha vida inteirinha de polícia, é o que deixa mais sequela que o homicídio, o roubo. Aquele roubo que coloca a arma na tua cabeça e leva para o banheiro, te tranca e leva o que tem na casa, entendeu? Esse sempre com ameaça, com agressão. Então, Extremamente traumático, né? Sim. esse é traumático, deixa sequela pro resto da vida, se não tiver um acompanhamento psicológico. Então, esse tivemos 34 no ano passado, no mesmo período, e esse ano 21. Esses 21, Miro, não é aquele que rouba a residência. A maioria rouba celular, pequenos roubos. Né? Então, é esse que deixa aquela sequela, não tivemos, ou seja, poucos. Né? E também em questão a furto, também tivemos 9% a menos. Né? Furto é aquele que não tem ameaça, né? Então, realmente, os números são bastante positivos. Eu destaco novamente, não canso de dizer e agradecer os gestores, a FICO, que a gente trouxe para cá, né? O Isso. apoio de todos, né? Do CONSEG, através do presidente do CONSEG, que é o Gilvano, do prefeito municipal Ali Fernandes, enfim, todos envolvidos do Poder Judiciário, Ministério Público, que trouxe essas forças integradas de combate ao crime organizado que está na cidade fazendo um grande trabalho, sem orgulho e sem vaidade, autorizando até a Guarda Municipal a participar das operações, fazendo o trabalho de trânsito. Então é aí que tu vê a diferença mesmo, por isso é os números, a diferença está aí, entendeu? É a integração de todos. Muito interessante. Isso aí. Realmente, de parabéns, né? É. Parabéns. E o senhor diria que o investimento na inteligência, principalmente, nesse trabalho de investigação, de às vezes se antecipar, isso tem sido primordial nesse resultado? Com certeza. E fizemos um curso aqui, né, através da Senapen, do sistema penitenciário, né? Isso. Secretaria Nacional
Nacional de. Senapen. Sistema. Enfim, Agora a fugiu o inteligência do sistema prisional, junto com a BIM, né? Foi Sim. feito esse curso, envolvendo todas as inteligências dos órgãos de inteligência, não só alocados em Sorriso, como veio gente do Rio Grande do Sul. Veio delegados da região de Juara, Juína, enfim, uniu todos os órgãos de Mato Grosso inteligência. do Sul também tinha, São É. Paulo. Sampaio. Então, assim, mas o que que é isso? Ah, resolveu? Não, o mais importante de um curso desses é o bate-papo que nós estamos tendo aqui, que eles estiveram lá. De conhecer, de trocar telefone, que na hora do vamos ver, às vezes, eu conheço o Miro tá lá em Sorriso, eu peguei um cara aqui que tem passagem lá, vamos ver como é que é, Miro, como é que é aí, entendeu? O mais importante é isso. Intercâmbio, né? Isso, essa troca de informação e a confiança que nesses dias que tiver lá pegou um no outro. Então, é isso que resolve muitas vezes a criminalidade. Essa troca de informação, essa integração que a gente não cansa de falar, já falei umas 100 vezes aqui essa palavra, mas é a palavra do momento. Se não estiver integrado, não funciona. Bem, isso aí. Denardi, um desafio que a gente tem na nossa secretaria é o trânsito de Sorriso. Gostaria que você falasse um pouco aí o que nós estamos planejando e qual que é as ações que vão ter daqui a uns dias. Gilvano e Miro, a gente começou, a primeira ação nossa, minha e de Gilvano lá, foi no trânsito. Foi na revitalização das escolas, da sinalização. Começamos com isso. Foi um pedido do prefeito à lei que a gente fizesse esse respeito à comunidade escolar. E fizemos, e por incrível que pareça, os números estão aqui, e reduziu acidente de trânsito, reduziu alguns problemas, não acabou, que não vai acabar nunca, porque a cidade tem 100 mil veículos, mas reduziu. E o nosso trabalho é reduzir cada vez mais. Então, nossa primeira ação foi no trânsito, revitalizar as escolas, né? E também a questão de educação para o trânsito. Temos um instrutor lá, o Cordeiro, que é excelente, profissional. Ele está fazendo esse trabalho nas escolas, né? Dando palestra. Teve palestra, nós temos as fotos que a gente fez a apresentação para a Câmara Municipal, foto com 400 alunos, com 200 alunos, enfim, com professores, Pai de alunos. pais de alunos. Vale ressaltar que a BIM fez uma palestra sobre violência nas escolas com os diretores. Também resgatamos o nosso comitê, né? Isso. Contra a violência escolar. Até o Tenente Coronel Inácio da PM fez uma palestra para delegados, juízes, promotor. Foi chamado todo mundo, resgatando esse comitê. Certo, e aqui até para vender o peixe, tá? Uma solicitação do Coronel Denardi, do Gil, a Escola de Governo acionada, a Escola de Gestão, o pessoal da ABIN foi lá e aplicou esse Isso. treinamento. E lá naquele treinamento surgiram ótimas ideias lá, que os diretores acharam muito interessantes para adotarem nessa questão da segurança. Então, Isso aí. Principalmente, né? começamos por essa questão. Na parte do trânsito também tem o PAIT. O PAIT é um estudo que foi feito há anos atrás, né? Um programa de ação imediata para o trânsito, né? Temos algumas ações que já tomamos, já passou pelo GGI municipal, Gabinete de Gestão Integrada Municipal, onde foi aprovada a primeira ação nossa, que foi ali, dá até para falar, né, Gilvan? Sim, claro. Nós passamos as ações dos binários, sempre respeitando o PAIT, né? Os binários das duas perimetrais, tanto a perimetral do CTG quanto a do estádio. Eu não me recordo os nomes, eu falo CTG e estádio. Aí todo mundo sabe, né? É. As duas perimetrais, a Porto Alegre e a Imigrante. Então, nesse tijolão aí, a gente vai fazer alguns binários. E esses binários já foram aprovados no Gabinete de Gestão Integrada. Agora nós vamos fazer uma apresentação para os vereadores e aí sim, imprensa, comunidade, para discutir isso aí. Tá? Mas são ações que é para melhorar o trânsito, a fluidez do trânsito e evitar acidente. E outras fases desses binários, né? Tem mais duas fases. Uma da área verde, com a Lupicínio Rodrigues, Isso. e a que eu sempre te pergunto, A Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes. Uma vai, outra vem, a área verde também, né? Essa é a segunda fase, que vai dar um pouquinho mais de discussão, mas é necessário ser feito, a gente tem que discutir, mas é necessário para melhorar, é um estudo de especialistas na área. A discussão maior, desculpa interromper, Coronel, é parte principalmente dos comerciantes, empresários, que de alguma forma imaginam que essa Vai prejudicar. mudança É. é aí que está a maior resistência, eu Isso diria. é a maior resistência. Aham.
Mas a gente sabe que não vai prejudicar. Pelo contrário, Pelo vai contrário, ajudar, né? vai ajudar. E a terceira fase seria lá na Zona Leste, algumas situações lá. Então, na parte do trânsito é isso, investir mais em educação e eu costumo dizer que eu venho ali pela Tancredo Neves todo dia de manhã e tem ali antigo Bertec, hoje é União, né? Aham. O mercado. Ali é um dos principais pontos. Nunca passou de 3 minutos. Nunca passou de 3 minutos eu passando ali. E eu passo. O tempo de espera para passar Eu é ali. 7. Não passar naquele trecho. Para passar Ah. ali 7, 10 para 7 da manhã. Certo, certo. 10 para 7 da Horário de manhã. pico. Horário de pico. Nunca deu 3 minutos. Máximo foi 3 minutos. Então, assim, Miro, lógico, temos que melhorar, né? Como é que faz para melhorar? É a educação no trânsito, é fazer essas questões aí que especialistas falam e também ter um pouquinho de bom senso de sair 5 minutos antes de casa, ter paciência, não discutir no trânsito que você discutir no trânsito, você mesmo estando certo, você vai estar errado, porque não sabe como é que o outro cidadão está. Se Vai o outro reagir, cidadão não sabe se ele está armado ou não sabe o que aconteceu com ele na problema que casa ele tá dele, vivendo naquele momento. não sabe se está com dívida ou não sabe a situação emocional do cara. Aí tu vai discutir em trânsito. Então, eu aprendi com isso na minha experiência de 30 anos na Polícia Militar, que em trânsito, mesmo estando correto, você não se discute. Não discute que você vai sempre perder. Então, tenha calma, paciência e saia um pouquinho Olha, antes de casa. isso é um conselho, viu? Claro, De grande importância que o coronel está passando agora para é quem isso está nos aí. acompanhando aqui, viu? É isso aí. Certeza. É um conselho, É. sem dúvida nenhuma. E para quem tem acesso às câmeras, né, Gil? Desse monitoramento, que aliás, Sorriso é muito bem monitorada, né? É importante que te diga isso, né? Sorriso é uma das cidades mais vigiadas hoje do estado do Mato Grosso. E o que vocês presenciam lá diariamente, olhando para aquelas câmeras? Muita imprudência, viu, Miro? É, né? Muita imprudência. As pessoas, elas acham que estão num sorriso de 1900 e pouco ainda, você entendeu? 2000. E não é isso mais. É igual o coronel falou, nós estamos com mais de 100 mil veículos já na cidade. Só emplacado aqui, fora os que vêm de fora, de Ipiranga, de Nova Biratã, que todo dia tem vem de fora aqui. Um exemplo, tem veículos de pessoas que moram aqui em Sorriso, mas está emplacado em outra cidade. Nós estamos falando só de emplacado aqui em Sorriso, mais de 100 mil veículos. Tá? Então, para uma Muita população coisa, que tem 140 Muita mil coisa. habitantes, é quase 2 veículos para cada habitante, né? Então, o que acontece? É que nem o coronel estava falando, é muita imprudência. Às vezes a pessoa sai atrasada de casa, ao invés de acordar uns 5 minutos antes ali, se programar e sair mais tranquilo, ele sai no último minuto para ir trabalhar, porque é entre aspas, uma cidade pequena ainda, né? E acha que vai chegar. E aí é onde acontece os acidentes. Essa semana mesmo, acho que foi ontem, né, coronel, eu estava até comentando, eu estava indo para a secretaria e ali na Imigrantes com acho que é Castro Alves ali, que é da prefeitura, aquela lateral ali, me ajuda aí que eu não lembro. Acho que é Castro Alves, né? Não, Um veículo foi entrar para ir para a prefeitura, no sentido da prefeitura, e ia outro veículo na Imigrantes. E acabaram se chocando ali. Aí já a criança já perde a aula, porque daí estavam criança levando para aula. Então tem tudo isso aí, sabe? E aí já dá um fluxo ali, que 7 horas da manhã é um movimento grande, né? Então atrapalha muita gente. Então temos que se orientar mesmo, a educação no trânsito, respeitar, tudo isso aí que vai melhorar. mais algum número para apresentar? Não. Tem, até procurei aqui nos documentos que a gente fez a apresentação na Câmara Municipal, apresentei esses números lá. E aqui no acidente de trânsito sem vítima, a gente falando, eu fui resgatar esse número, sem vítima é a Guarda Municipal que atende. Com vítima, Polícia Militar, sem vítima, a Guarda. Tivemos em janeiro uma redução de 23% nesses acidentes. Em fevereiro, tivemos 20% de redução, de 82 para 65. 65 é bastante? Ainda é, mas reduziu. E tivemos 4% em março de redução. Então, ou seja, trabalho incessante no trânsito, estamos reduzindo, mas ainda é um número que eu acho que tem que reduzir mais ainda e vamos trabalhar para isso. Quando o coronel fala acidente com vítima, só para ficar bem claro, a gente sabe que é quando envolve ali
ferimento e tal, Sim. já é vítima, né? Sim. Muitas vezes no macro a pessoa acha que vítima é só quando ocorre o óbito, né? E não é Não, isso. não. Não, Saiu, eu costumo dizer de uma forma simples, Ah. saiu sangue e tem vítima. Tem vítima. exato. É isso. Isso aí nós devemos muito também à equipe do Jairzinho. Nós estamos com uma equipe muito boa na secretaria, viu, Miro? O Jair tem uma equipe lá que é o que faz a sinalização de trânsito viária pra gente. Tem as máquinas ali que foi deixado na administração passada. E então a sinalização nossa aqui é feita pelo Jair e a equipe dele. Eles levantam 4 horas da manhã, tem muita gente tá dormindo aí, eles estão sinalizando nosso trânsito aí. Tá? Eu já tive a oportunidade de falar para ele que ele deixa o Sorriso com um aspecto de cidade muito moderna, né? Sim, Por conta da forma como eles agem com muito carinho, né? Eles exato. trabalham muito bem feito nessa pintura de faixas, nessa E- sinalização E horizontal. ele é um menino que ele procura se atualizar nas leis. Placa, o modelo de placa, onde pinta, como que pinta, qual a medida, O sistema sabe? da tinta aqui também. Tudo isso aí, tá? Até tá fazendo uma licitação agora, acho que é segunda ou terça-feira sai a licitação para aquisição de mais É. tintas, né? A tinta específica para essa pintura aí, que não pode ser qualquer tinta, não é barata, tá, Miro? Eu mesmo falo por mim que eu tinha um pensamento totalmente diferente do que era. Achava que tinta era tudo igual, Aham. né? E não é. Infelizmente não é, tá? A tinta tem que aguentar calor, tem que aguentar borracha, tem uma série de situações Tem que ser ali. refletivo em alguns Refletiva. casos, né? Alguns Então, é um Não- valor Não é barato. meio caro. Tá? Até quando nós fomos fazer o orçamento lá, assustamos, né, Leonardo? Ué. Rapaz, uma fatia grande do nosso orçamento aí vai pra tinta. Aí, Mas é um trabalho que é necessário e embeleza também a cidade, né? Uma cidade bem sinalizada, você consegue fluir bem o trânsito. Muito bem, Gil, daqui a pouco tem que pedir uma pizza lá na Dinhos, né? Vamos pedir, com Tem que certeza. pedir uma pizza aí, Só a estamos Dinhos com a Pizza. caixa aqui por enquanto. Só tá a caixa por Só. enquanto. E olha que nós já saboreamos aqui um pão de Um pão de queijo. queijo, Aí preparado. cafezinho, vocês estão no chá? Chá de vez em quando, né? Isso. Eu quero fazer uma outra pergunta já para a gente começar a encaminhar para o final, né? O nosso Uhum. bate-papo. Estamos com quanto tempo aí? 1h36 de bate-papo já, tá? passou rápido. Passa Vem aí ligeiro, um né? período de festas. Aliás, esse fim de semana que tem de evento aí também, né? Temos. Tá? Daria para você, inclusive, Posso comentar alguns aí. comentar aqui? O É. nosso secretário de esporte aí, Odimar, Odimar. tá nos assistindo aí, mandou para nós aqui. Tá acontecendo, Miro, as pessoas falam que Sorriso não tem o que fazer, né? Ah, Não tinha, então, porque agora vou te falar para você. Falta tempo para você ir em todos os eventos, tá? Tá acontecendo um futevôlei e, pasme você, é mundial, tá? mundial. Mundial. Tem atletas do mundo inteiro aqui em Sorriso. É aquela mega estrutura que está montada aí Exatamente, na nas Brasil, né? proximidades. É. Ali no Vila Romana, ali, perto do Hospital 13 de Maio, ali. Isso, tá? Das 9 às 21 horas, todos os dias, até domingo, Olha só. tá? Aberto ao público, tá? Lá também está participando, né, nesse evento aqui a Secretaria de Agricultura Familiar, com as tendas lá, mostrando o que a nossa agricultura familiar tem no município, né? E temos também a Copa do Brasil hoje, de futsal. Acontece hoje em Sorriso, tá? Tem um jogo hoje, que é Sorriso e Magnus, né? Então, Sorriso tem muito o que Esse vai ser fazer. lá na Arena, na nova Arena Isso. Sorriso, né? Na No Arena ginásio. Sorriso, exatamente. Aham. Tá? Show de bola. Ele só ficou de passar para mim o horário aqui, não passou ainda. Vamos aguardar até o final, vamos ver se ele passa. Sorriso e quem hoje? E Magnus, Magnus. É. Magnus. tá? Então, Sorriso tem o que fazer, tá? E hoje também, Gil, tem a Hum. abertura de um evento que reúne 9 municípios Sim. do Mato Grosso, mas é o vôlei adaptado para a pessoa da terceira idade. Olha que coisa Olha aí bacana. que bacana. Então são 160 atletas. que Até vão daqui a estar- pouco você vai estar lá, né, Miro? Daqui a Fazendo pouquinho, o cerimonial. Vamos estar lá no cerimonial, exatamente. Isso aí. Que legal. Uma realização da prefeitura, em parceria com a Secretaria de Educação, né? Aliás, mandar um alô pro Tiaguinho, o que esse rapaz trabalhou nos últimos 60, 90 dias para organizar esse evento. Não foi brincadeira, né, Tiago? Um abraço, com certeza vai ser um grande sucesso, né? É verdade, com Então certeza. começa hoje e vai até domingo, viu? É? Um vôlei adaptado para a terceira idade. Tem se muda alguma coisa? Ele falou que muda algumas coisas. É permitido abraçar a bola. Olha, Tem
umas técnicas diferentes. Quero até assistir o primeiro jogo de hoje Sim, para poder entender como que são essas regras, viu, Coronel? que legal. Mas a gente falou um pouquinho sobre isso, Coronel, porque vem aí a festa do município, vem Expo Riso e toda uma preocupação com a segurança. Quer dizer, ninguém vai afrouxar, né? A segurança vai estar atenta, as operações vão estar na rua. Eu gostaria que o senhor falasse sobre isso. Continua as operações de polícia, né, integradas com todos. Fizemos a primeira reunião, algumas reuniões internas, mas a reunião com as forças de segurança foi ontem. Ontem. Aí já colocando e pedindo e oficializando para ver o que cada um pode ajudar. E aí, Mira, a diferença está aí em Sorriso. As coisas acontecem por causa disso. Todos envolvidos, todos voluntários, né, com ações de cada instituição para melhorar, ação de inteligência, ação de preventiva ostensiva, que é o caso da Polícia Militar, ação de investigação com a delegacia lá dentro do parque, Isso é novidade, né, Coronel? novidade, com Nunca delegado, Olha só. com o escrivão delegado e 2 investigadores lá dentro do, do, Do recinto. do CTG ali, do recinto. Então, é por isso é a diferença, né? Câmeras de reconhecimento facial conseguimos na última visita em Cuiabá, lá na Secretaria de Segurança. Vamos instalar nas entradas. Do parque? Então, As entradas principais do parque ali e as dentro únicas do- entradas, né, que vão É. ter, vai ter essa câmera de reconhecimento, que ela faz o quadrado do rosto e do peito e já dá a identidade do rapaz. Então, não vai ser lugar para vagabundo esconder, né? Então, se o vagabundo deve alguma coisa para a justiça, vai ser, com certeza. conselho que eu dou, fica em casa. Então, Se a ideia aí é lá para aprontar, né? Pra aprontar. Exato. Então, comecem ainda mais essa segunda fase do Vigia Mais. Tu falou de câmeras aqui, né? Sim, sim. A gente tem 345, 91% em operação. Que, infelizmente, a gente recebeu com 109 câmeras que não estavam em condições. E um trabalho através do Gilvana e do Conseg, junto com o Ministério Público e Poder Judiciário e Criminal, conseguimos uma verba para colocar essas 109 das 345 em operação. Aham. 45 delas nunca tinham sido linkadas. Então, felizmente, hoje tem 91 até mais, eu acho que isso. Semana passada tinha isso. E a partir do momento que a gente conseguir 100%, a gente consegue ativar a segunda fase do Vigia Mais. E aí sim, com câmeras com reconhecimento facial. E a ideia, que eu deixei agendado, é a gente reunir a CES e a CDL e colocar, não só em show como está aí, mas colocar em bares, restaurantes, boates, lojas, quem quiser. Entendeu? Quem quiser aderir a isso, nós temos condições de fazer com reconhecimento facial. Isso já foi autorizado pelo secretário de Segurança, Coronel Roveri. Tá? Então, essa é a segunda fase do Vigia. Além de atender o arco externo. Então, vão ser 78 câmeras aqui no município a mais, daquela segunda fase. Agora, mais ainda que tem as de reconhecimento, que ele aumentou o número, mas no processo aquele era isso. E mais o arco externo, que envolve Caravaggio, as comunidades em roda aí, Pontal do Verde, enfim, todas. Todos os limites da cidade vai fechar. Fizemos reuniões com todos, fizemos planejamento através do Tenente Coronel Inácio da PM, que fez esse trabalho. Já está pronto o projetinho para a gente colocar em prática com a ajuda dessas comunidades. Falando dessas câmeras do Vigia Mais, engana-se quem pensa que o alcance é limitado, né? É até importante colocar isso, Gil. As pessoas estão transitando na rua, é importante que elas saibam que essas câmeras que estão fixadas aí estrategicamente, elas têm um alcance enorme, um zoom potente, né? Com Isso. certeza, Miro. Ela tem um zoom que ela tem alguns pontos aí, por exemplo, a gente consegue ver dentro do Dentro carro. do veículo. Já foi identificado pessoas andando armada, a arma dentro do A carro. câmera puxou lá dentro. Exatamente. Tá. Aham. Então é tecnologia, é a última geração que tem de câmeras aí. É nítido a visualização. Questão também desses infratores aí que estão descartando lixo em local. Lixo, abandonando impróprio. cachorro. Exato. Isso. Impróprio. Tudo isso aí as câmeras também estão ajudando a, se não pegar em flagrante, mas a pessoa vai responder o inquérito. Igual agora esses dias mesmo, né, Denardi? Um rapaz jogou um lixo aí com um caminhãozinho, no outro dia a guarda já estava batendo cedo na porta dele lá.
E trouxe. Resumindo, quem não é um infrator da lei, quem age com, né, dentro da legalidade, não precisa se preocupar, né? Pode, Não, para ele nem existe a câmera, não é verdade? não, Precisa pode se ficar preocupar. tranquilo. Estamos fazendo tudo justamente para protegê-lo. Ah, é Tá. isso. Gil, acho que era isso, né? Eu acho que sim, né, Mais Miro? algum assunto a abordar com o nosso coronel? Vamos deixar ele à vontade aí, se quer falar alguma coisa, né? Às vezes nós esquecemos de abordar alguma coisa. Eu É, acho que abordamos tudo, né, mesmo? Eu queria dar a oportunidade para que o coronel falasse sobre uma figura que, assim, pelo menos eu vou falar particularmente, eu tinha tenho um carinho enorme por ele, e apesar dele ter nos deixado, né? O Expedito, que fez um trabalho com as crianças, que fez um trabalho com o Proerd. Proerd. Eu acho que o Expedito ele deixou um legado interessante, né? Se a gente pudesse homenagear assim os policiais militares, acho que através dele seria uma oportunidade também da gente estar homenageando, né? Tá aí o acompanhamento psicológico que eu falo. Entendeu? Tivesse feito um trabalho, talvez, a gente não pode condenar, mas Sim, é sim, uma sim. opinião que eu tô tendo. Sim, Expedito é um grande amigo. Trabalhei aqui na época, ele era no braço direito. A gente colocou o Proerd com ele, realmente ele fez um excelente trabalho na minha gestão aqui. É uma pessoa excelente profissional, excelente apresentador. Expedito verdade, fazia o cerimonial nosso. verdade. Expedito era excelente. E excelente policial militar, excelente pai de família, né? Realmente a gente não sabe, eu até hoje não entendo o que aconteceu, mas é uma pessoa que deixa muita falta. É uma pessoa que merece todo o nosso reconhecimento, né? E merece que a gente realmente cuide da família dele, né? O Expedito é um grande profissional que foi surpresa para todos, né? Surpresa para todos, porque um cara que ascendeu na carreira, tinha uma família tranquila. Eu não soube de nada que envolvesse que tivesse endividado ou alguma coisa assim, mas Atuava infelizmente salvando vidas, né? salvando Sim. vidas, Encaminhando as crianças para o bom caminho. encaminhando as crianças, ensinando as crianças a se proteger contra o crime, contra drogas, Exato. e foi para esse caminho. Infelizmente, perdemos um grande profissional, Sem dúvida. Fica aí então a memória dele, né? O com certeza. reconhecimento e as nossas homenagens a ele, né, Gil? com certeza. Um E, baita de um cara. e assim, para a gente encerrar, Coronel Denardi, deixar um espaço então aberto para que o senhor deixe uma mensagem para essa cidade que eu tenho certeza que o senhor carrega no coração, porque mesmo já tendo se mudado 14 vezes, 14 13 e vezes, meia, mais ou menos. 13 e meio. É, Uma ele foi até na Nunca primaverinha e te enxu- voltou. Ah, foi até a primavera? É, voltou. Então essa conta também. Então a sua mensagem, já que o nosso município chega a 39 anos, né, de emancipação. primeiro, agradecer o convite, né, de vocês dois. É, parabenizar vocês pela coragem do programa. Realmente não é fácil, é muita responsabilidade, né? Sim. Falar para o público é muita responsabilidade. E vocês realmente estão de parabéns pela coragem, pela Muito obrigado. determinação dos dois. Sorriso é a cidade que eu escolhi para viver. É a cidade que daqui eu fiz a principal ascensão da minha carreira em ser coronel de polícia militar, no último posto, que não é fácil. Na época não tínhamos essa promoção por requerimento, nós que colocamos na nova legislação. Então, para ser coronel na época tinha que ter vaga e você tinha que eu sair e foi daqui. Uhum. Mesmo estando em Sinop, mas o trabalho foi daqui. É a cidade que eu escolhi para viver, é a cidade que eu devo muito. Então, se depender de mim, na Secretaria de Segurança, juntamente com o Gilvano, a gente vai fazer de tudo para retribuir esse carinho, esse respeito que o município de Sorriso teve comigo e que me ajudou na minha carreira. Então, eu faço aqui uma promessa que quero que Sorriso deixe de ser a cidade de facção, deixe de estar numa revista como Quinta, Sexta, Sétima, sei lá, a cidade mais violenta, que eu não concordo, nunca concordei em homicídio medir, ser um dos índices de criminalidade que mede o tanto que a cidade é violenta ou não. Aqui a cidade vê as praças estão final de semana cheias, pessoas tomando chimarrão na frente de casa. Caminhadas na Blumenau. Então realmente não é isso. E o meu sonho é que nenhum site mais coloque Sorriso como cidade de facção ou quarta, quinta, sexta cidade mais violenta. Esse ano a gente sabe que essa revista vai colocar porque tem números do ano passado. Mas o ano que vem, se Deus quiser e eu confio,
Sorriso não vai ser mais cidade facção. Sorriso vai ser uma cidade de pessoas ordeiras, de pessoas que acordam cedo e dormem tarde, de pessoas que trabalham para o crescimento e o desenvolvimento nosso e da nossa comunidade. Esse é o meu recado e eu prometo usar de todas as forças que eu tenho para que isso aconteça. Isso aí. Cara, aquela última foto foi? Tem como nós colocar, não? A última. É. Essa aí, Denardi. Deixa eu te perguntar. A minha filha, nós indo lá na inauguração do Corpo de Bombeiro, a minha filha, Miro, desceu da caminhonete e falou assim: pai, o Denardi tem uma cara de ser, assim, sério, né? Ele não ri, né? Eu falei: será mesmo? Aí nós descendo da caminhonete, ele encostou a caminhonete dele atrás da minha. Aí eu falei pra ele: falei, Denardi, a minha filha tá dizendo que você não dá risada, não. Aí ele já abriu os sorriso. Aí, é mentira, ele tá sorrindo. Você conhece esse caboclinho de cabeça branca ali, Miro? Não tá enxergando direito, né? Tá longe. Tá meio longe, viu? É. Eu não tô conseguindo chegar. Toninho Mazei. Toninho Mazei. Isso. Ah, Nós estávamos naquele evento de hoje cedo, ah, do Corpo Bombeiro, e o Toninho Mazei precisava voltar para a prefeitura. Aí o Coronel Denardi pediu pro Tenente Coronel Vitor Hugo, quero mandar um abraço para ele também, que assiste nós aí, pra levar o Toninho. Só que daí ele falou pro Vitor assim, ó, leva com emoção. Rapaz do céu. Ah. Esse Toninho, moço, chegou na prefeitura ah. com a sirene ligada, pularam o quebra-mola. Não acredito que vocês fizeram isso com o Toninho. Não, nós não. No alto dos 70 Vocês anos. não, fala assim. O Denardi. Denardi, Não, foi Vitor Hugo. Chegou lá, o Vitão pegou e ligou pro Denardi. Coronel, tá tudo certo, já entregamos o rapaz, tá tudo bem, tá? Tá E tudo foi certo. com emoção. Foi com emoção. Foi com emoção. E eu peguei e liguei no Viva Voz pro Toninho. Toninho, como é que tá? Chegou tudo bem, hein? Gilvano do céu. Aquela voz impactante dele, né? Aquela do rádio. Né? É. Fugiu. O Coronel Denardi, rapaz, me aprontou um. Mas, homem do céu, ele tava apavorado, hein? E a sirene ligada, o povo da prefeitura, o que aconteceu? Imagina, Aí desce o Toninho Mazei, né? diz que eles cruzando a avenida, assim, ó, com a sirene ligada e voltando para um lado e para o outro e fazendo curva em alta velocidade mesmo, tipo perseguição mesmo, assim. Mas o Toninho, coitado, passou apurado, tá? Um pouquinho de adrenalina. Um pouquinho de adrenalina. Toninho queria sentir como é atender uma ocorrência policial e aí foi feita uma brincadeira com ele. Então eu quero dizer assim, ele vai estar aqui no programa, viu? Vai, nosso podcast. vai sim. Toninho. Eu quero dizer assim que às vezes nem tudo é o rosto fala, né? Sim. Você vê o Denardi sério e tal, mas não é tudo isso também, não. Tem o lado bom dele, assim, que é brincalhão e gosta, conhecendo mais. Todo dia a gente tá junto, né? Quando a gente não tá junto, um fala com o outro por telefone pra ver como é que tá e tal. Então a gente aprende a se conhecer melhor. E falo por mim aqui que é um baita de um cara, viu? E para comandar não precisa ter arrogância, né, Coronel? Eu percebo isso no senhor. Eu sei que o senhor tem voz de comando em relação à tropa, mas é uma pessoa acessível, uma pessoa que não tem. A gente não percebe essa arrogância, essa. Então, acho que para comandar não há necessidade disso. Se bem que algumas pessoas pensam assim: eu sou o chefe, eu sou. Aí se reveste daquela. Tem que comandar com exemplo, não com força, com poder, com ameaça, né? Então, você dá o exemplo, às vezes você tem que dizer, aí, ó, tá quase 30 anos comigo, eu falava pra ele, ó, se você errar, negão, eu vou te punir e você vai continuar sendo meu amigo. Sempre falei isso. Então, com exemplo. Tem certas horas que você tem que usar do seu poder de comando, né? Mas nada pessoal. Então, tratar as pessoas e o profissional com respeito. Muito bem. Isso aí. Coronel, parabéns por essa história bonita que foi apresentada hoje aqui. Eu sei que foi só de forma resumida, né? Porque 54 anos a gente estamos na mesma faixa etária. Sim. A gente já viveu um pouquinho, né, Gil? Então tem muita coisa para contar. Mas parabéns pela história, parabéns pelo trabalho que tem sido feito aqui em Sorriso, né? Como secretário de Segurança Pública, os números estão aí. Enfim, parabéns ao senhor e a toda a sua equipe. É isso. Isso aí. Também quero agradecer. Agradecer a Elô por ter mandado as fotos, né? Isso. A dona Elô mandou as fotos aí pra gente poder mostrar para o nosso público aí. Agradecer ao Denardi aí pela presença. Obrigado, meu irmão.
Tamo junto aí. E era isso, né, Miro? Agradecer ao Marcelo também. Marcelo esteve na retaguarda. Teve. Não vai faltar a oportunidade dele estar aqui, né? Com certeza, vai vir falar aí dos nacionais, Dos da nacionais. polícia, de tudo aí. Bicho Muito é bem. fera, viu? E da cozinha também, porque o homem manja da culinária, tá? Hoje ele fez impressão uma minha- feijoada. É impressão minha ou é lá da Baixada? Tá? Ele é cuiabano nato mesmo, assim. É. De Chapecruz, como é que diz, né, Marcelo? E a culinária dele é mais voltada realmente para. Rapaz, esse homem faz de tudo, Ah. moço. Faz. Faz de tudo. Ele é bom. Ele é bom Agora na ele cozinha. veio com uma conversa aí que ele vai fazer um tal de yakisoba. Esse ele é especialista. Olha Esse aí, eu ó. lembro há 20 anos atrás. Tá disso aí. vendo? Quem disse com um cara desse? Se você encontrar um cara desse na rua, você vai falar com um cara desse, faz um yakisoba? Então, é isso que eu preciso falar, né? Aí, ó. Aí, sopadão cuiabano. Tá vendo? Aí tudo Se bem. quiser ir Aí tá junto dentro lá. da área dele agora. Viu, Miro? Yakisoba. Yakisoba. Ah, Não é acostumado a chamar os outros de fora, assim, mas se você quiser ir experimentar, eu faço o convite. tá bom. Então, Tá? tá devidamente habilitado para convidar, eu aceito o convite. Então, beleza. Fechou. Giovano, valeu demais, viu, meu irmão? Muito obrigado. Obrigado, Bom fim de semana, tá? Para você, sua Obrigado. família. Coronel, mais uma vez, obrigado, tá? Valeu. Forte Grande abraço. abraço. Marcelão, valeu demais. Larissa! Larissa, que não tá mais na Bahia. Hoje ela tá aqui sentindo como é que é fazer, né? Agora eu quero ver o feedback dela Vamos ver depois. qual que é o. Ela vai Né? assistir, obviamente, Claro. né? Vai rever, enfim. Ver onde é que nós erramos e ela também. Pergunta se o pai tá feliz dela estar aqui, né? Será? Ah, Eu acho que por ela até que não. Agora, pelos netos aí, eu vou te falar pra você. O homem tá com a boca atrás da orelha. Tá? também. Gente, muito obrigado. Valeu demais, Sorriso. Mais um episódio do nosso podcast. Nós não estamos perdendo o número, não. Esse é o número 8º? 8º. Esse é o 8º, né? Isso. Isso aí. Forte abraço, bom fim de semana e 2 até meses já, né, Mito? 2 meses já. Aí, ó. Isso aí. E até o nosso próximo podcast. É isso, Gil. Poder e prosa. Valeu, um abraço.